estamos de volta depois de um períodozinho de férias. Já gravamos o primeiro dessa semana, mas a gente tem um grande recado para dar. Você que está assistindo o Talk Taças, dá uma chance para a gente, vai lá, se inscreve no nosso canal, @TalkTacas. Pode ser no YouTube, pode ser no Spotify, pode ser nos dois. E siga-nos no Instagram. Eu sou Juliana Haddad, sommelier da Wine Club, formada pela ABS. Eu sou a Caroline Mello, influenciadora digital, especialista em vinhos. E hoje a gente está com um convidado muito especial. Não só o convidado, hoje a gente vai beber bem, Ju. Não, uma honra. Olha, uma honra. Vou falar do convidado antes de mostrá-lo. Isso. Marcelo começou a trabalhar aos 15 anos como office boy. Trabalhou em banco, depois abriu uma pequena empresa familiar de higiene e, finalmente, em 1999, abriu o renomado restaurante Dom, que todo mundo deve conhecer aí, um dos mais premiados do Brasil. Aqui em São Paulo. Hoje, Marcelo é referência em gastronomia no Brasil, tem uma série de restaurantes, em especial o Kinoshita, restaurante japonês que mantém uma estrela Michelin, manteve aí durante muito tempo, e a única embaixada dessa Krug lindeza aqui. na América Latina. Uma salva de palmas para o Marcelo. Marcelo Fernandes! Ai. O homem da citação. Krug! Ô, Que Marcelo, mas alegria ser tá aqui conhecido com pelo vocês. homem da Krug Oh. e da gastronomia é demais, Deus. não é? Não é ótimo ser uma isso referência? Em coisas tão maravilhosas que é um baita champanhe, baita restaurante. Não, claro que isso dá um prazer enorme. Primeiramente, que alegria estar aqui, lisonjeado com o convite. Obrigado, meninas. Ai, prazer é todo prazer. nosso. E, de fato, né, eu vou fazer um desafio para vocês. Né, temos 2 meia Krug. Ai, Porque gente. também é uma coisa bacana que eu já vou falar, né? A Maison Krug, acho que é uma das poucas Maison que tem em 375 ml. Né? Um champanhe de prestígio, né? Mas em 375 ml para essas grandes ocasiões, para você também, às vezes, você quer ficar curtindo, tá sozinho. E me lembrou muito uma amiga de vocês que fez aqui, que falou que tinha Alô? no frigobar. Alô, né? Cris Eu falei, Serrano! então vamos... Mas vocês têm um desafio. Cada uma vai ter que abrir uma. Opa, a gente aceita agora, Ela já pode começar agora. uma. Podemos? Já as duas? Já abri você as duas? abre a Nossa sua- Senhora. Eu quero, antes de mais nada, dizer que a minha escola é WST. Portanto, eu não fiz ABS por enquanto, né? Começo o curso agora em março. Tem que fazer, hein, moça? Mas eu sou WST. E é bem diferente o serviço que a gente aprende. Mas sou uma pessoa dedicada. Vamos lá. Não tem como não Mas ter dedicação com a Krug. Não tem. A gente como. trata ela com carinho, com amor. Então, a Ju... Tudo que vocês forem avaliar de serviço de sommelier é com a Ju, tá? Não. Eu sou a bebelinha. Olha a responsabilidade. Olha a Tô vendo, hein? responsabilidade, Depois eu vou hein? dar minha nota aqui, hein? Depois eu vou Olá, falar. Marcelo, me fala se você me contrataria. É. Só que se você não me contratar, você fala com carinho, tá? Pra eu não ficar chateada. Então não vou falar isso ao vivo, eu vou deixar Ai, nos já falou que a bastidores, minha olha. nota tá... Nada, Ó, as voltinhas, nada, hein? Olha lá, nada. vamos lá. Vamos ver, quero... Ah, você já Ixi, sabe. esqueci de tirar o anel. Vamos ver se ele vai influenciar. Acho que não. Não. Era pra sair mais devagarzinho, gente. Me desculpa. Não, mas faz... ó. Ah, Tá bom. Aê! Produção, você pode, por gentileza, colocar na geladeira pra gente? Vamos... depois a Ju Depois eu abre abro a outra pra minha, ficar um pouquinho mais só pra geladinho. ela. E aí depois nós vamos fazer as brincadeiras da abertura de Krug. Aê, derrubei o celular. Não, o celular tá tudo certo. Mas assim, É o olha, Só não meu? derruba a Krug, né, Ju? Pode derrubar o celular, Não, o fica à celular pode, tá vontade. tudo certo. A Tô gente Estou arruma. super contente de estar aqui com vocês. Numa tarde dessa a gente vai fazer, né, um brinde muito especial. Com, de fato, você falou, né, ter uma embaixada de Krug é uma coisa realmente que me traz uma alegria enorme, porque a gente é a única embaixada da América Latina, Pois é. mas Com países com uma gastronomia tão legal, né? Que a gente tem aqui e nós Muito. fomos escolhidos. mais do que isso, a minha paixão por Krug está muito tempo atrás. Acho que vocês nem eram nascidas, meninas. Ah, a gente não tem tanta A Ju, diferença, não. ela só engana, mas ela é velha. Olha, gente, o que é isso, Brasil? Ju, é assim que é esse relacionamento? É esse relacionamento abusivo, Olha Brasil. aí,
Bom, quero fazer um brinde, então. Olha, gente, olha isso aqui. Um brinde. Você viu que as taças são especiais também, né? Então, eu queria dizer isso. Não vai dar pra ver no vídeo, depois eu vou tirar Depois uma a gente foto tira e uma coloco. foto. Tem o K da Krug. Acho que aqui. não dá nem pra ver. Depois a gente tenta tirar foto. A coisa mais linda é essa. Olha que taça. Marcelo, Uma obrigada taça- também por ter trazido essa taça Imagina. maravilhosa. Um brinde. Ver Produção, bem. dá pra colocar um focozinho aqui só pra mostrar a perlagem? E a cor da Krug? Porque não tem como não se apaixonar. Hoje é sexta-feira, nosso fim de semana tá começando. Sabe que é muito Daquele gostoso? jeito. Eu costumo falar isso pro meu time, pros meus clientes, pros amigos. Quando você está no seu próprio restaurante e você se surpreende com o que você está comendo. Uau. E eu tenho essas emoções constantes nos meus restaurantes. Que delícia. Isso acontece comigo direto com o Krug. É impressionante. Parece que toda vez é a mesma emoção. Não, É uma... Né, olha, as papilas degustativas, elas... É uma emoção, meninas. Elas- Então, elas- a e é uma conversa vai ficar boa acidez, aqui. né? Olha, Mas não é aquelas uma que... perlagem, não. E uma perlagem que preenche a boca de uma Preenche, né? maneira muito elegante. Completa, né? Completa. Completa. Como diz a Carol, você bebeu Krug, você se sente completa. Ó. Não é? de Aí vocês falam, é Eu peguei, completude. eu falei, nossa senhora, isso aí a gente tem que ter que... Vamos colocar esse slogan. Gente, porque é isso. Marcelo, eu vou começar fazendo Vamos. uma pergunta para você. E aí depois você vai contar essa história da sua Isso. paixão pela Krug. Tá bom. Você quer contar primeiro a paixão pela Não, Krug? vamos Não. começar, a gente Começar vê do o tempo e a gente começo, né? vai... Então tá. Ó, seu primeiro Não, quero trabalho. contar, mas primeiro vamos, né? Vocês têm perguntas aí Então tá bom. bacana. Aqui, quem manda é o convidado. Então, se você quiser falar da paixão primeiro, Né? Não, eu sou bonzinho, eu sigo o roteiro de vocês. senão a Aliás, gente essas segue o duas roteiro. moças aqui lindas, maravilhosas, eu tenho que ficar quietinho e comportado. Então, Imagina. Ó, Você tem toda a moral. Seu aqui. primeiro trabalho foi como office boy, né? No escritório de contabilidade do teu pai. Isso. Então, você sempre... E hoje você é referência em gastronomia. Você sempre quis trabalhar com isso? Então, realmente, quando eu fui trabalhar com o papai, ele tinha um escritório de advocacia e contabilidade, e o papai, devo muito esse meu crescimento, porque o papai foi muito rígido, muito enérgico e cobrava, né? E aquela cobrança era uma cobrança muitas vezes que eu questionava. Puxa vida, precisa ser assim, né? Mas hoje eu agradeço muito porque fez me tornar um empresário no segmento, né, de alimentação fora do lar. Por que acabei indo para alimentação fora do lar? A gente sempre gostou, e aí vem de uma coisa do meu avô materno, que ele tinha restaurante, tinha mercearia. E ele, né, quando às vezes que eu ia para lá, a gente ia fazer compras e ele já me dava, né, filho, olha como é importante a qualidade e não a quantidade. Isso ficou muito intrínseco e eu sempre, quando eu pensava em alguma coisa, lembrava nessa história da família, né? Minha avó não podia comprar molho de tomate, queijo já ralado, a pasta, ela tinha que fazer tudo isso, né, para a família no domingo. E dá toda a diferença, hein, Marcelo? Super diferença. Faz toda a diferença. E essa é a minha memória, né? E aí, o meu irmão mais velho, ele também sempre foi, adorava, né? E as nossas viagens eram viagens já em busca da sazonalidade de um alimento, Olha, que em incrível. regiões vinícolas. Puxa, qual o restaurante mais bacana que tem em tal região? E claro que a gente se programava e nos momentos mais especiais, um aniversário, ou quando estava terminando a viagem comemorativa, a gente ia nos restaurantes estrelados, né? Então isso foi ficando no meu crescimento, na adolescência, e depois, né, quando veio a globalização, eu tinha uma empresa de higiene, limpeza e descartável, a gente era um representante e um distribuidor de uma grande multinacional de químicos. Do dia para a noite, com toda a questão, né, de mudanças de globalização, eu perdi essa representação. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu fiz uma fusão, a fusão não foi bem sucedida, em virtude que o meu outro colega era um super empreendedor, mas era extremamente centralizador. Falei, caramba, não vai dar certo. Daí acabei saindo, deixando todo o meu fundo de comércio, deixando toda a minha equipe. E aí, felizmente, eu fui tentar comemorar
essa desilusão num restaurante. Falei, já que tá tudo assim, vamos comer em algum lugar bacana. Quando eu fui escolher para comer num lugar bacana, parei em frente na mesa. De quem? Do Milad. Vocês sabem quem é o Milad? Não. Milad é um grande amigo, um grande empresário e um chefe excepcional, que é o Alex Atala. Nós tínhamos... Esse eu conheço. Esse eu também conheço. Foi na minha mesa. A gente tinha estudado num colégio de freiras, no Regina Mundi, e de fato, desde aquela época, o Alex já era genial. Né? As melhores tiradas, as melhores bagunças partia dele. Ele já era todo estiloso, já era todo... E aí, nisso, né, ele já estava disposto a fazer alguma coisa, queria fazer alguma coisa fora de São Paulo. Aí o Alex falou, não, vamos fazer alguma coisa aqui. E aí nasceu o Dom. Foi aí, né, que eu comecei a falar, puxa vida, vou conseguir ter, né, toda essa questão maravilhosa, né, desenvolvida dentro de um restaurante. Ele já cozinhava, mas ele não era famoso. O Alex, ele sempre teve uma boa... Ele sempre foi reconhecido, porque o Alex, quando ele tinha ele trabalhava no... Caramba, Covid. A gente te entende. Nossa senhora, é um restaurante que era da família Suplicy, ali no Itaim. Puxa, não podia ter esquecido. Daí depois ele saiu, ele foi para o 72, Filomena. E aí depois ele já era um chefe, já se destacando. Antes disso, ele trabalhou no Sushi Papai. Enfim, ele já estava numa ascensão, porque ele teve uma formação incrível na Europa. E ele voltou, se destacou, porque realmente ele tem essa genialidade. E aí, né, ele foi do Filomena, ele foi para o 72. Do 72, ele montou o Na Mesa. E aí, no Na Mesa, a gente conseguiu, né, construir essa história maravilhosa, que é uma referência do Dom. Olha que curioso. Não, a gente já começa aprendendo e tirando lições, né? Sim. Adorei quando você falou assim, puxa, tava tudo dando errado. E aí você falou, não, pera, eu vou comemorar, eu vou tentar mudar, né, o foco, vou celebrar. Isso é tão importante, porque a gente não pode se deixar falar, pô, tá tudo um horror, ficar naquela bad, porque aí você se afunda. Carolzinha, parabéns pela presença de espírito. É uma grande verdade isso. A mesa, ela traz isso. Exatamente. É verdade. Se você conseguir, né, ainda colocar um momento bacana de você, né, tomar independente do vinho, claro, não precisa ser um prazer, Krug, que, né, não é, a gente não bebe todo dia uma Krug. Você consegue pensar diferente. Sim. E ver outras possibilidades. E, de fato, isso aconteceu comigo. Parabéns pela presença de espírito, que é uma grande verdade, Jô. Sim. A gente tem que ter... não é tudo que... Vamos tentar... Ainda vou até fazer um parênteses, porque a Carol falou isso e você nem pensou em, poxa, vamos comemorar em qualquer lugar. Não, a primeira frase que você falou foi, vamos comemorar num lugar legal. Já que isso está acontecendo, vamos abrir a cabeça. Vamos mudar essa energia. Energia positiva, né? Claro que não, sempre a gente fica com aquela situação, puxa, o que eu vou fazer agora, né? Claro. Puxa, né? Você perde um pouco o chão, mas você tem que recuperar. Nem todos os nossos dias são coloridos, mas a gente tem que acolher esse sentimento, mas também não cuidar dele, né? Pra ele não crescer. Você fala, não tô bem, eu tô assumindo que eu não tô bem, mas a gente precisa mudar isso. O que ocorre com o nosso... É uma delícia a gente estar aqui tomando uma Krug, né? O nosso ramo é glamuroso, tem... Para quem tá indo para isso, mas quem tá atrás, no dia a dia... Eu não imagino, Marcelo. Aí eu posso até contar um pouco para vocês o porquê esse ramo é tão fascinante, porque acabei indo para ele, acabei tendo uma boa adaptação, porque a gente entrou com gestão, né? E isso foi em 1999. Né? As coisas eram muito mais complicadas, né? E a gente entrou com gestão, valorizando o time, valorizando a equipe, trazendo conhecimento. Pegou tudo aquilo que você conhecia de empresa. Não as pessoas têm essa coisa. Eu sei cozinhar, cozinho bem, vou abrir um restaurante. É uma empresa. É uma coisa você cozinhar para os amigos, para a família, né? Outra coisa é você cozinhar profissionalmente. Então, isso ficava com o Alex, né? O cozinhar. O Alex claro que precisava. O Alex teve ele estava aberto, falou: o que eu preciso é que você cuide disso, disso, disso e disso. E eu vou te dar todo o suporte, todo o apoio. Mas deixa isso, isso e isso comigo. E é uma grande verdade, porque essa foi a minha carreira, com o Alex,
com o Jefferson Rueda, E é o que dá certo, né? Uma Murakami. parceria bem combinada. Só chefezinho. Uma coisa pré-estabelecida e que exista respeito, né? O respeito é fundamental, porque a minha obrigação na gestão é eles terem os melhores insumos, não faltar, né, o que eles precisam, os colaboradores estarem bem remunerados, Sim. os fornecedores estarem, né, os tributos recolhidos, né, todos os impostos, toda a gestão do estabelecimento, não faltar taxa, ter um relacionamento com os parceiros e deixar os talentos, né, com as suas genialidades brilharem, mas tem Criarem, que ter né? Mas essa aí a troca, gente vai né? falar de dois gênios, né? Um que está atrás dos bastidores e um que está à Imagina, frente, você é é uma lógico. querida. Não, a gente tem que ser realista nessas horas. Não, porque não adianta você Porque não cozinhar. adianta você só muito cozinhar. É uma equipe que deu uma 100% empresa, certo né? em todos os lados. Eu acho que cada né? vez mais esse cenário está ficando necessário. Por quê? Né? É um time, é uma equipe. Né? Eu Exato. vejo vocês, né? Vocês têm que estar também aqui no O tempo equilíbrio. todo. Né? Porque uma hora vai faltar alguma pergunta, ou vai esquecer alguma coisa, você vem, completa. Sim. E um restaurante tem que ter isso. Né? É um time que tem que estar realmente todos dispostos a se doar. E alinhado. Né? E a em gente, sinergia. muito alinhado. A gente teve um tempo que a gente só estava preocupado, né, em ter uma boa refeição, uma boa harmonização. Aí a gente foi evoluindo, a gente foi para a experiência. Daí de experiência a gente quis ter acolhimento, depois hospitalidade. E eu confesso que no meu negócio, né, a gente foi seguindo isso, a gente foi desafiando os nossos colaboradores, formando, treinando, capacitando para que isso acontecesse. E hoje nós estamos com encantamento. Eu acho que pós-pandemia, as coisas, né, que eu nem gosto mais de falar, que acabou. A pandemia acabou, gente. Amém. Né? Sim, graças a Deus. Olhar, foi muito complicado. Né? A gente passou por momentos que é triste de lembrar, porque a gente, do dia para a noite, de uma perspectiva boa que a gente tinha de anos ruins que a gente estava ouvindo, a gente teve um início de ano bacana. Eu estava, inclusive, prospectando, estava fora, estava na Itália. Quando eu saí da Itália, no dia seguinte, fechou a Itália. Nossa, ainda bem que você já Uau. tinha vindo. Imagina, você ia ter ficado preso na Carol, Itália. você não sabe. Foi por uma noite. Eu não Nossa. fiquei preso. E aí a gente estava acompanhando as notícias na China, de alguma forma que hoje até fico... A gente até, não é que ironizava, mas a gente, né... Puxa, viu os chineses... Não né? parecia real Não aquilo, parecia não real, parecia que ia sabe? chegar, né? Não parecia que ia Porque chegar. Não parecia que Na ia época chegar. em que a gente está, ninguém consegue imaginar, né, com essa modernidade toda, com toda a tecnologia, com tudo que acontece na globalização hoje, que nós passaríamos por uma pandemia Ju. mundial dessa magnitude, Na né? minha época do banco, eu comecei muito cedo. Eu trabalhei no banco. Vocês também não eram nascidas, o Banco Bamerindos do Brasil. Mas eu lembro, você lembra? Da poupança Lógico. Bandeirinha. Meu pai é bancário. Tá Meu pai é se entregando. bancário também. Ai, eu não lembro. Na verdade, eu vi isso no YouTube. Meu pai trabalhou em vários. Ele começou no Bradesco, depois ele foi para o Safra e terminou a carreira no falido Banco Santos. Papai apagou as luzes do Banco Santos. Triste, mas ele teve Safra, Bradesco. E aí eu peguei vários planos. Eu fiquei trabalhando direto 72 horas. E aí era uma questão de crise política, crise financeira. Essa foi uma crise política, financeira, mas era impactante porque era uma crise de saúde. De saúde. É. Né? E mundial, né? Mundial, porque eu comecei a questionar, mas eu falei, não é uma ineficiência minha. E na hora que eu tive, né, que a gente decidimos que a gente ia fechar o restaurante porque a gente não tinha informação, a situação era extremamente complicada, porque a gente não sabia do que iria acontecer. Não sabia nem como combatia. Nem combater, A gente tinha nada. informação, né? Nada. E aí eu falei, vamos fechar o restaurante, vamos deixar todo mundo em casa, né? A gente tinha uma gordura, vamos, né, continuar com salários. Daqui 2, 3, 5 dias, acho que a coisa foi tomando uma proporção. Todo mundo achou que ia... Foi indo de um jeito. Eu participei do comitê de contingência do governo, e aí as coisas foram caminhando. Quando eu me vi, eu falei, e agora, o que a gente faz? Porque estava acabando o recurso financeiro, nós não tínhamos a expertise do delivery, por mais que a gente estava evoluindo com a nossa hamburgueria, com o Trad, né, que por sinal a gente podia fazer uma vez no Trad, comer uma Claro! Você sabe, olha, no meu aniversário, a gente fez uma harmonização de Krug com Olivier Krug,
no trad. E foi Uau, que incrível, legal! Porque, né, os nacos de carne, o hambúrguer, nossa, é super bem feito, com pão brioche. Ai, que delícia. Que é com bem cru. amanteigado. Vocês não Gente, imaginam que champanhe. foi- Não, Ah, champanhe é Mas vida. resumindo, a pandemia ficou, a gente, né, fizemos opções de honrar com tudo e com todos, não deixamos ninguém para trás, fornecedores, parceiros, impostos. Obviamente que isso, né, derreteu o patrimônio pessoal, né, mas eu tinha a consciência que na hora que a gente retomasse, se a gente tivesse, né, com fôlego, a gente iria superar. O pior é você, como tenho muitos colegas que estão, né, retomando, mas o fôlego tá porque você está retomando para pagar dívida, para pagar uma série de Sim. situações que você fala, meu Deus do céu, e o nosso ramo é desgastante. Oh, infelizmente É fecharam desgastante. muitos eu restaurantes. tenho Inclusive, algumas importadoras deixaram de trazer muitos rótulos por muitos. conta Até da pandemia. hoje, né, Ju? até Ainda está hoje. impactado. Infelizmente, Você sabe que eu tenho todo uma mundo amiga- sentiu. Eu tenho uma amiga que tem um restaurante e ela às vezes fala assim, ai, gente, vamos em outro lugar, porque aqui eu não relaxo, eu só trabalho. Porque ela chega no restaurante, ela não tá ali batendo Sim. papo com a gente. Aí fala, não, mas a gente quer É te uma prestigiar. Ela fala, não, mas vamos em outro lugar, porque aqui eu entrei por aquela porta, eu tô trabalhando. É porque normalmente a gente está atento com tudo que está É acontecendo. claro. Ai, a fulano tá atendendo Tá mal. chegando, não Pô, tá aquela legal. mesa não foi atendida ainda. Mas Cadê ao o mesmo pedido de tempo não a sei o gente quê? tem que estar no nosso negócio para ver como que está indo as coisas. Mas pra relaxar, ela não quer ficar lá. Ela... Para relaxar, eu Porque prefiro o- vir com vocês aqui. O tomar glamour não tá na hora do trabalho mesmo. E geralmente as pessoas acham que assim, uau, trabalhar com a Krug, Ai, ou imagina. com grandes restaurantes, ou com pessoas como eu trabalho, né? Como o Deco. Uau! Mas Só vinha. só vinhão, que glamour, queria trabalhar igual você. Só... Pois é. Antes fosse só isso. Isso! Né? É. Claro que tem a parte do glamour, né? Da gente ter a oportunidade de beber um champanhe Claro, dessa Mas pelo magnitude. menos a gente tem que ter isso, porque Sim, senão não aguenta. porque a gente Não dá, trabalha Carol, não muito. dá, é muito, né? Hoje em dia não tanto, né? Que felizmente eu tenho, né? A gente conseguiu montar um bom time, né? Eu tenho a Aline, que felizmente cresceu muito com a gente, está se tornando uma sócia da Mercearia do Francês. Olha, Uau. querida Aline. Vamos um dia trazer ela aqui, mas enfim, o próprio chefe, Zé Luiz Balon, a gente tem o Damião, que me ajuda muito no Kinoshita. A gente formou um time, mas antes começava às 4:30 da manhã, tinha que comprar Sim. peixe no azul, né? Aí tinha que estar pronto para receber, tem que preparar, né? O fornecedor chega e você tem que... Porque o restaurante ele tem uma situação que ele contempla todos os ramos. Porque você tem que desenvolver o seu fornecedor, daí você tem que comprar, você tem que receber a matéria-prima, muitas vezes isso antes das 11 horas. Você tem Sim, que porque transformar essa matéria-prima, você tem que cozinhar, você tem que servir e você tem que receber. E isso no espaço de 5 horas. Gente, isso e é todos os dias isso. Não, e o depois disso, você tem que limpar. Você tem a equipe da limpeza também, Claro, porque não, no mas isso eu outro tô falando- dia é... Isso eu tô falando no período da manhã. Isso, só Aí o período à da tarde manhã. daí- você dá aquele... Aí começa tudo de Sim. novo. E aí E acaba... aí tem que fazer o fecha, que muitas vezes os clientes ficam felizes e tomam 1, 2 Krugs e ficam até 2 da manhã. E aí a equipe tem que ficar. E no dia seguinte começa tudo. Não, e daqui de 2h30 começa tudo de novo. né? Fora novo. as fiscalizações, né, Marcelo? A gente tem... E não tá Fiscalização, errado, porque a gente tá mexendo Isso com... eu acho que é necessário. Eu acho que as coisas evoluíram muito, porque teve uma época que as coisas eram um pouco mais complicadas e acho que hoje a conscientização ficou muito maior, né? E felizmente a gente tem um modo operantes que é muito sistematizado. A gente conseguiu criar todos os processos para que os procedimentos fossem seguidos e a fiscalização hoje para a gente não é mais uma ameaça, pelo contrário. É uma auditoria, né, que É uma muitas vezes- validação do uma seu validação processo. do que está acontecendo, muitas vezes de graça, né? Porque eles vão ver, vão constatar que de fato as coisas estão fluindo, porque é o nosso DNA, é a nossa característica e as pessoas que a gente realmente contratam acabam absorvendo esse DNA do grupo. A gente não abre mão, né, de qualidade, a gente não abre mão dos critérios das nossas nutricionistas que são responsáveis. A gente tem as nutricionistas que acompanham
diariamente os nossos negócios, os recebimentos dos nossos fornecedores. Os fornecedores, às vezes, ficam um pouco chateados conosco, mas não tem por que ficar, porque a gente já fala, olha, vai chegar, na hora que chegar, ela vai ver se a temperatura está ideal. Senão ela não vai receber. Senão não vai receber. Até E porque, tá né? Imagina certo. no Kinoshita, que é cru. Que é cru, peixe. Não pode. Não Imagina. dá, não dá. Mas você sabe que essa coisa não é só no Kinoshita que é cru. Porque, por exemplo, imagina uma coisa que vem congelada. Uhum. Se ela Por exemplo, no Folha, né? Que o Franco e o Lourenço Ravioli, eles têm que ter uma atenção redobrada com o time, né? Com a sua gestão. Porque, claro que a gente recebe algumas coisas congeladas, mas se ela estiver já perdendo, na hora que chega, eu não posso resfriar Resfriar né? novamente. Então, é um controle que nós temos que ter, que é assim, constante. Né? A gente tem a paneteria Timina, que a gente é uma fábrica de pães, que fornece pães para o grupo e para vários outros colegas nossos no mercado, que por mais que seja farinha, não é simplesmente receber a farinha, a gente tem que receber e ver se está dentro do controle que nós precisamos. Do seu controle de qualidade. E aí é tão complexo isso, Sim. e que começa muito antes de iniciar o dia. Com certeza. Então, não é fácil o nosso eu não ramo, imagino. mas é Exato. maravilhoso. É maravilhoso. E ainda bem que você tem, porque olha, só falou de delícias Só. aí, só de restaurantes maravilhosos. No total, você tem quantos restaurantes no seu grupo? São 14 CNPJs. Tá. Felizmente, a gente conseguiu, justamente no momento de adversidade, num momento muito dramático, a gente conseguiu, com uma super dedicação e um comprometimento grande do nosso sócio, do Lierson. A gente desenvolveu rapidamente o delivery dos trades, que a gente conseguiu fazer um crescimento sustentável no delivery, que deu um suporte para a paneteria Timino. E hoje a gente está tendo um crescimento muito bacana dos trades. Né? Então a gente já tem trade no Itaim, na Vila Nova Conceição, São Bernardo, Santana, Pinheiros, Itaim, Tatuapé. Né? Então os trades têm que é a hamburgueria. Hamburgueria, né? Que trade vem de tradicional, né? Então trade, porque a gente preserva mesmo a história. A gente tem uma infância muito bacana, né? A gente nasceu no Ipiranga e a gente tinha uma hamburgueria maravilhosa que existe ainda, que é o Seu Osvaldo, Sim. da Bom Pastor, que é incrível. E a nossa diversão, na nossa juventude, era ir no Seu Osvaldo. Era o nosso prêmio maior, como você fala hoje, de ir num restaurante estrelado, era ir no Seu Osvaldo. Sim. E lá a gente tinha um hamburguinho dele que era maravilhoso, com a groselha. Então, assim que a gente tem uma groselha maravilhosa. Gente, convido vocês que a irem delícia comprar. de memória. Aliás, todos hein? vocês. Convido todos vocês para irem. Que é a ao melhor Trade. memória, né? Que memória. A memória afetiva que traz Pois é. tudo isso pra gente, É né? isso que mantém Que a gente. mantém a gente, exatamente. Você falou da sua avó que fazia essa muitas memória. coisas. Você me trouxe E a minha avó. E sabe Aquele que é gostoso? cheiro, Eu cara. não sei, você Comida de né, vó. tá falando da avó, mas, por exemplo, hoje, a minha cunhada, a minha esposa, que passou para minha mãe passou para minha cunhada passou para minha esposa, e a gente vai, né? E os meninos, né, ficam, nossa, que delícia, Que né? E delícia. aquelas coisas que a gente sente o cheiro Sim. da vovó. E você volta lá para sua avó, pro colo de vó. Isso Sim, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aproveitando. Desculpa, hein, meninas, eu falo Imagina. muito. vocês me Imagina, a gente fala interrompem. também. E aí, Opa! mas você cozinha, Marcelo? Eu amo cozinhar. É. Oba! Já cozinhei, mas hoje quem cozinha em casa é quem manda. É a minha Juliana. A sua esposa Ai, chama Juliana? Juliana. Juliana, um beijo. Que nome lindo Não, seu, imagina viu? que responsa da coitada da Juliana. Juliana, eu já te admiro. Ele sai, vai comer no Kinoshita. Depois, vai comer no Foglia. E aí, chega em casa, vai jantar a comidinha da Juliana. Que Olha deve que ser melhor do que responsa. todo mundo junto, inclusive a do Atala, no anterior do no Dom. Dom. Não, Eu mas- aposto na Juliana, e Eu você? também. Ah, mas Olha muito. eu quero um dia que vocês a conheçam. Quem sabe ela não faz para vocês um
uma pasta maravilhosa com o molho dela, que cada vez ela tá evoluindo mais. Uau, ainda. Tá melhorando, tá hein, convidada, hein, Juliana? Super. Os meus meninos, você não sabe, eles só querem saber da comida da mãe. É Ah, impressionante. que graça. Eu também lindo. quero saber, eu também quero Ainda saber. bem que os meus não, Jesus. Os meus também, eu cozinho bem. Desculpa, a gente vai fugir aqui, mas eu vou contar uma coisa que aconteceu Conta. agora. A gente foi, né, de férias, a gente foi para Argentina, que por sinal tá maravilhosa, a gente foi para Buenos Aires, os restaurantes estão maravilhosos, estão bombando. Deliciosos. E aí a gente foi para El Calafate, a gente foi para El Chatem, que é maravilhoso, gente. maravilhoso. Olha, foi sensacional. Bom, voltamos, aí vamos voltar. Falei, puxa, eu queria ficar mais um dia para ir comer e tal, vamos, né, conseguir reserva lá no Dom Julio, mas enfim. Aí ela falou, não, temos que ir, nossa passagem e tal. Aí chamamos o táxi, chegou o táxi, tinha um monte de mala, vinha e tal. Para mim, para uso próprio, que tem uma coisa que a gente né, a gente não confunde Rigoroso, CNPJ com pessoa física. Com certeza. Sim. Isso é eu, meu irmão, sócios, né? A gente tem esse critério muito forte. Aí chegou o táxi, falou, bom, não, tudo bem, tá bom. Colocou o bagageiro, chegamos no aeroporto, entramos lá no balcão da Gol. Para Recife, não, para São Paulo, Guarulhos. São Paulo, Guarulhos. Não tem voo hoje para São Paulo, para agora, era pro dia seguinte. Uau. A minha esposa ficou chateada, meus meninos com bico e tal. Bom, voltamos, a gente estava num apartamento de uma amiga da minha esposa. Ela viu que a gente ficou chateado, porque né, a gente estava... Fique tranquilo, eu vou fazer um carbonara para vocês. Uau. Ela foi comprar lá guanciale, ela fez um carbonara, a gente pegou um vinho da Outrônia. Vocês já tomaram esse vinho? Opa, já? Não, queria relembrar que eu trabalho com relações públicas da Argentina no Brasil. Argentina. Deco Rossi. Abrimos um vinho da Outrônia maravilhoso, um Pinot Noir com carbonara. Tá, olha, gente, eu vou te falar. Valeu a pena. Nossa! E ela cozinhou com um carinho, com um amor. Ficou todo mundo feliz. Vamos falar. Isso. E virou uma super memória. De novo, uma coisa que foi... A gente ficou chateado, porque a gente queria vir embora. Ai, mas você tal. podia ter falado assim. Ai, não, Ai, vamos não ficar cozinha, aqui, vamos vai. passar no McDonald's, bodeou meu dia, mas não. Vamos dar uma oportunidade do meu dia melhorar, do meu dia ficar bom e da gente ter uma super memória. Mas Eu isso sou foi- dessa. Mas isso foi ela, iniciativa da Xoxará. Nós já tivemos Grande várias Juliana. dicas aqui, hein? Para vocês, de empreendedorismo, Não, né? você tá vendo, né? de Só que empreendedorismo, é uma aula. de estilo de vida, tá? Quando a gente fala de estilo de vida, a gente não tá falando de coisas chiques, etc. Não, e não é a gente aquela tá falando de um lifestyle. Não de é aquela quem coisa vive gratiluz, né, Lu? Porque, não é. Aquela... A gente está falando de uma coisa que é viver de verdade, né? É. Que é viver com É, alegria, é a intensidade com de viver intensidade. bem, Exatamente. superar as adversidades que tem. Porque todo Não mundo vamos tem. ser, né? Claro que a gente teve um momento de estresse ali, até o táxi voltar, não voltava, vamos fazer, volta com mala. Claro que aquilo te dá uma... Um estressezinho, Mas aí mas você não tem pode, que, não pode né, perder o jogo de tentar- cintura. exatamente. Ah, tudo faz sentido, é isso. E aproveitando e falando de adversidade, Pois não. você vendeu a sua participação no Dom justamente por um momento de adversidade, né? Conta pra gente como é que Puxa foi vida. isso. Parabéns, vocês fizeram. A gente A lição fez a de lição de casa. casa. Olha. Opa! Olha que... E legal que vocês conseguem encaixar muito bem essa situação, né, no nosso bate-papo. Foi muito complicado. Foi 22, 23 de novembro, né, a gente estava no final de ano fazendo uma coletiva com a minha equipe, para que a gente tivesse realmente um excepcional final de ano, porque era uma outra época. Né, existiam os amigos secretos, as fábricas faziam, parava, né, e fazia aquelas festas, e as fábricas do Sul, elas fechavam. Então a gente trabalhava com estoque para poder abastecer os contratos que a gente tinha. E veio um produto, né, um copo descartável, saiu do Sul, de Criciúma, com uma temperatura, né, novembro, aquela coisa de verão, né, começando, viajou, né, dentro de uma carreta, chegou em São Paulo com uma outra temperatura, a gente descarregou, estocamos, né, e no finalzinho da tarde deu estática. E aí atingiu a nossa fiação, a gente teve o 4º ou 5º maior incêndio da cidade de São Paulo. Poxa, que triste. As pessoas estavam na empresa? Felizmente, foi a noite que deu isso. A gente estava reunidos para fazer a reunião, para a gente fazer
o início de dezembro, a campanha, para que a gente conseguisse ter um ano maravilhoso. O nosso estoque, naquela ocasião, era uma ocasião muito complicada e a gente tinha uma apólice que cobria 50% da nossa apólice. O prejuízo era um prejuízo enorme. E o meu sócio, o seu Diniz, né, falou, e a gente tinha próximo de 200 funcionários, que a gente estava nessa reunião, num grande restaurante, uma churrascaria muito bacana, imagina, que a gente estava fazendo, né? E aí, naquela época, o celular já era um instrumento de trabalho, mas eu detestava quando a turma, nas reuniões gerenciais, que eles ficavam, né? Aí começa a tocar de um, começa a tocar de outro, de repente toca o meu, avisando que a gente estava, né, com o nosso vigilante, né? A gente tinha um vigilante que pernoitava lá, falou assim, Marcelo, estou tentando falar com tal, estou tentando falar com tal, mas ninguém atende, por isso estou ligando para o senhor, tal. Nós estamos com incêndio na empresa, tal. Eu falei, tá bom. Daí eu chamei o meu diretor e falei, vai fazendo a reunião, nós estamos com um problema, eu vou ver o que está acontecendo, continua, fica aí, depois faz a confraternização e qualquer coisa eu vou te mandando notícias. Essa empresa nossa era lá no Belenzinho, ali na Zona Leste. Na Zona Leste, do lado da FAME, não sei se vocês têm... Sim. Eu conheço. A de metal. Não, de FAME, de chuveiro. De chuveiro, Eu achei que era Isso aí. torneira. Torneira também tem, né? Aí eu tava saindo da Radial, né? A gente tava numa churrascaria super bacana. Na hora que eu tô atravessando assim, na ponte, eu olho assim, vejo uma nuvem. Eu imagino que você não tinha ideia da gravidade. Você achou, um focozinho de incêndio. A gente dividia os químicos, a gente tinha esse cuidado. Tudo, a gente tinha esse cuidado, né? Quando eu olho, vejo assim, falei, puxa, que bom, aquelas chuvas de verões, né? Eu falei assim, que bom que vai vir essa chuva, se estiver pegando esse fogo, né? Não era, já era. Era a fumaça do incêndio. Porque foi muito rápido, né? E compactou com... tem coisas que altamente inflamáveis, os produtos químicos, álcool, papel higiênico, papel toalha, copo descartável, né? Então, aí começa, né? Parou o trem. Gente, foi show de horror. Foi Show de horror. E você ninguém se machucou? Felizmente. Graças a Deus. Graças a Deus, ninguém, nenhum dos vizinhos, nada. Claro que teve toda uma questão dos bombeiros, helicóptero, uma série de coisas, né? A minha família acabou sabendo do incêndio através de uma reportagem daquela, sabe, que, né, todos os canais começou. Aí vem o helicóptero, nossa, Marcelo, daí minha esposa liga, aquela coisa muito desesperadora, difícil, desesperadora. Né? E no dia seguinte a gente tinha que retomar, porque eu tinha os contratos que eu tinha que entregar para as cozinhas. No dia seguinte eu tinha que entregar, porque senão várias multinacionais iam ficar sem o material para poder servir os seus colaboradores. E aí eu vejo a credibilidade que, felizmente, eu construí naquele mercado e hoje eu tenho nesse mercado, que a gente montou um container, né, numa empresa de um amigo, de um concorrente. Falei, não, monta aí e tal, usa os meus produtos, a nota fiscal não era digital. Vocês não imaginam que a gente passou em 3, 4 dias, coisas assim de... E aí depois perícia, e a perícia fala, não, foi criminoso, não foi criminoso. Eu falei, como que foi criminoso, meu amigo? Você não tem, a apólice não cobre nada. Mas quem disse que você, né, comprou, que você tinha, que você não tinha? É tão assim que a nossa apólice do seguro me pagou em 5 dias. Porque na hora que eu pedi para a nossa empresa começar a mandar o fax, lembra do fax? Sim, eu lembro que lá nessa seguradora tinha 10, 15 faxes, daí ele começou a vir as notas, né, em 40 minutos ele falou, não precisa vir mais notas, já ultrapassou já atingiu o valor ali da apólice. E a gente foi retomando, superamos, mas nesse momento eu tive que tomar uma decisão importante, que foi a venda do Dom, né, para uns amigos italianos que deram continuidade com o Alex, porque a gente tinha um projeto que era maravilhoso, a gente queria levar o Dom para o mundo, né, com a genialidade do Alex, com tudo o que a gente estava fazendo. Esse projeto acabou não acontecendo, e aí eu voltei, me dediquei bastante para a gente recuperar esse prejuízo que a gente teve na nossa empresa de higiene, limpeza e descartável. Mas esse ramo é fascinante. Meninas,
não deu, né? Felizmente, com 3, 4, 5 meses, eu tinha, né, a minha esposa, porque eu trabalhava muito, saía de casa muito cedo, ia para a empresa, voltava, ficava no Dom, a gente estava recém-casado, a Juliana é advogada, ela se dedicava, mas falou, não, mas eu vou fazer mais alguma coisa, ela foi fazer... Ela já tem um francês, ela falou, não, a gente está indo muito para a Itália, como você tinha os sócios lá italiano tal, vou fazer italiano. Então ela estava com uma vida super preenchida. Eu chegava em casa, 8 e pouquinho, não tinha o que fazer. Não ia assistir novela, não ia... Aí eu cozinhava, fazia alguma coisinha, esperava ela chegar. Falei, sabe de uma coisa? Vou voltar para o ramo. Aí montamos a mercearia. Aí depois da mercearia, a gente felizmente, né, crescemos bastante com a mercearia. Aí veio o desafio da gente fazer um restaurante incrível, que eu queria fazer um francês maravilhoso, porque na época a gente, né, só tinha o saudoso Café Antique, né, e eu queria fazer um francês top, mas aí, por circunstância, a gente acabou fazendo o Kinoshita. Daí, depois do Kinoshita, a gente fez o Clos de Tapas, aí depois do Clos de Tapas, o Atmos, aí o Trad, enfim, aí... E aí veio todo mundo, hoje vieram os 14 CNPJs. E hoje a minha principal atividade, a dedicação é 100% para a alimentação fora do lar. A gente não tem mais... Não tem mais a outra empresa. outra empresa. E por isso que eu consigo hoje, né, ter esse tempo de estar aqui com vocês, aceitar os convites maravilhosos que a gente tem aí de... Então, vamos falar de paixão. Né? Vamos falar de paixão? Vocês O início, a minha paixão vocês não ou a tão- paixão? a paixão dele. Não, Ele porque falou, é a ele minha falou, também. não, é a eu tô minha preocupado, também. só eu que tô... Não, eu tô- nós já estamos Mas a na segunda taça aqui. A Ah. gente degusta com carinho, com parcimônia. Então a gente vai falar de Respeita. paixão. Vamos Você falou falar. que você tem paixão pela Krug. Então vamos falar um pouco sobre isso. O Kinoshita é a única embaixada da Krug na América Latina. É isso aí. Como América é? Latina, hein, pessoal? A gente Que não tá conquista. falando só Brasil. E é engraçado porque quando eu fui ver as embaixadas, tem país que tem mais de uma, né? O Japão tem O quantas? Japão tem 6, se não me 7. Vamos lá, vamos voltar. De novo. O Japão tem 6, tem 7. 6. A América Latina tem tem um. o Uma. Kinoshita. No Brasil, em São Paulo. Senhor Marcelo, Kinoshita. É Kinoshita. Conta pra gente como é que foi isso. Essa conquista... E já pode falar também como é que começou sua paixão pela Krug, se elas têm relação. Então vamos aí. voltar lá, porque aí a gente chega nessa conquista. Tá. A gente sempre gostou eu e meu irmão mais velho, a gente sempre gostou de comer bem. E aí a gente tem um amigo super querido que falou, não, vai ter um cruzeiro gastronômico, vamos fazer esse cruzeiro, que vocês vão ver que vocês vão... Né, no Eugênio C. De novo, vocês não eram nascidas. Isso eu não sei. Da linha Costa. Aham. Aí saímos, tal. Daí, né, esse amigo, eu falei assim, puxa vida, precisamos comemorar. Eu queria tomar um belo de um champanhe e tal. Eu falei, mas qual champanhe que você quer tomar, Marcelo, tal? Eu falei, eu queria experimentar uma Dom Perignon, porque eu imagino que seja o melhor champanhe e tal. Ele falou, ó, de fato, é um bom champanhe, mas já que você quer experimentar um bom champanhe, eu vou te fazer uma surpresa, se prepara. Tá bom. Aí naquela noite, né, sentamos numa mesa, estávamos eu, meu irmão e esses 2 amigos. Aí, né, vem o sommelier, naquela época tudo bacaninha, tinha aquela... Sim, sabe, cheio tudo, era uma outra época de fica navio frico. ainda. Lembra que vinha com Sim, a corrente? com a correntinha, Nossa, era né, eu lembro, nossa. com a perfeito. vela. A gente acendia a vela ainda naquela época. E era no Que navio... é a vela? O que tinha a vela? Ah, a vela da mesa. A vela da mesa. Ah, Não, a vela Não, para pra você ver se ver se não tem nenhum resíduo, borra no vinho. Isso acontecia? Nossa. Acontece ainda, dependendo do No lugar. vinho Porto hoje, né? Mas naquela época era todo um cerimonial que era incrível. Sim, A gente ia de terno e é o que a gente gravata. chama de serviço. É o É o serviço, É o né? O serviço. serviço de sala, incrível. E aí, a gente estava numa mesa super bacana, super jovem, e tinha uma moça maravilhosa que tinha sido Miss Campinas. Eu falei, nossa senhora, né? Essa nossa mesa vai ser incrível e tal. E, de fato, ele pediu uma Dom Perignon e pediu um outro champanhe. E esse outro champanhe, eu não sabia. Aí ele falou, não, vamos fazer as taças, bacana. Ainda eram as taças Flute. Nossa, né? Imagina, tá bom, tal.
Aí, todo mundo bem harmonizado e tal. Aí, de repente, né, não conhecia, não, né, todo fazendo aquela cena e tal. Juro pra vocês que eu tô reproduzindo que... Como eu tenho essa emoção ainda, né? Falando, Uau. meu Deus, o que é isso? Né? Aí me interessei. Ele me deu uma aula do que era a Krug. Que a Krug ainda não era do grupo LVMH. Uhum. A Krug era independente. Eu falei, nossa senhora, o que é isso? Tal. Daí quis saber, fui pesquisar e fiquei com isso para sempre. E a gente ficou conhecido de ter, naquela mesa, tomado uma garrafa de Krug. Né? Eu fiquei conhecido, né? Uau, Felizmente, essa moça tão bonita que te lembra um pouco você com todo Obrigada. respeito. Claro. Meio Miss, assim, sabe? Meio. Olha Aí. ganhei. Olha aí. Ganhou seu dia. Esse programa só bota minha autoestima lá em cima. Que bom. E aí, né, isso ficou. Bom, aí vou montar um restaurante. Sim. Dom. Aí, conversando com o Alex, não, vamos ver se a gente consegue uma conexão com o Dom Perignon e tal. Eu falei, não, Alex, eu queria Krug. Né, a gente tem um trato muito querido de Manão, a gente se chama, né? Porque na época de infância a gente tratava de Manão, ô irmão, e ficou Manão. Eu falei, não, mas Krug é uma coisa tal. Eu falei, não, a gente vai ter ainda a Krug em taça. Tá maluco? Onde você tá tirando isso? Amiga, Também. você já imaginou? Um parênteses, né? Depois que você abre a garrafa, para as pessoas que, né, não estão tão habituadas, depois que você abre a garrafa, essas bolinhas, né, o perlage, Perlage. ele Sim. vai se dissipando. Isso aqui faz super... Mas você vê como o da parte- Krug é persistente. Não, né? tá Super super Olha que tamo persistente. aqui. Continua Mas aqui. ainda na Krug, né, tem todo um custo. Então, porque você pode vender em taça, é um baita risco. Porque você pode vender uma taça e aí você perdeu uma garrafa. Porque, Isso mesmo. Não ia perder a garrafa porque eles iam beber, vai. É isso mesmo. na Bebemos verdade, muita você É. tava torcendo Vocês pra iam isso, tomar. né? bebemos Krug, claro que vai. aí eu, como gestor, eu pegava no pé do Alex, né? Que o Alex tinha genialidade. Eu falei, Alex, o foie gras, porque ele usava só o naco. Eu falei, o que você vai fazer? Não dá, é muito caro. Não. Aí ele desenvolveu uma salada de foie gras com redução do vinho do Porto. Maravilhosa. Pra poder usar o insumo inteiro. E tava... Aí falou, Sobrando entre estamos aspas. perdendo o Krug. Não, estamos tomando o Krug. Falei, não. E ele me falou uma coisa Ai, que perda que difícil. me marcou muito. Cuidado. Você fala que a gente não pode ter desperdício. Se a gente está perdendo, a gente está bebendo, a gente está tendo desperdício. E aquilo eu falei, caramba, eu preciso fazer a Krug acontecer. E aí eu tenho um professor que também me ajudou muito. Um amigo querido, que é um professor que a minha formação e toda a conexão internacional que a gente tem, eu devo a esse professor, que é o Lucas. Né? Ele falou, escuta, né, você tem que abaixa um pouco o preço, não é todo mundo, as pessoas não conhecem. Não conhecem, né? aham. Eu falei, não, mas eu quero justamente gerar o desejo. Eu falei, por que você não faz um prato harmonizado, alguma coisa? Conversa com o Alex. A gente começou a evoluir, começamos a ter uma venda significativa, a ponto que a gente recebe um dia uma coisa maravilhosa. O Remy Krug está vindo para o Brasil. Uau! Gente, eu tô falando para vocês, isso me deu uma... Né? Eu falei, não é possível. Isso foi em 2003. Remy Krug... 2002. Remy Krug vindo para o Brasil. E ele fez uma degustação no Maxud Plaza. Nossa, Que o finado Maxud, Maxud, que o né? Maxud Pena, né, era, Era o topo do topo. Era. E aí, quando eu tive aquele contato e comecei a falar para ele, né? Falar, olha, tive isso, tenho no Dom, tal. Vou lá jantar com vocês. Aí começou a nascer, né, uma super afinidade. Essa relação. Essa relação, que eu me tornei um Krug lover. E aí a gente foi evoluindo, fomos evoluindo. Ele foi ao seu restaurante? Sim, ele tá falando. Você já ele imaginou foi. que honra? Não, que honra e que emoção. Meu Deus, eu acho que eu não ia emoção. aguentar. Né? E foi emoção para mim, emoção para o Alex cozinhar. Né? Então, isso abriu um cenário importante para a gente. Né? Aí depois, a minha primeira viagem novamente para a França, eu fui conhecer a Maison. Né?
né, que eu não Que conhecia. é para poucos. Que Você não vai chegar lá na França e vai falar Bater assim, e falar, oi, dá pra fazer vem fazer uma degustação. Vem fazer um não tour. funciona assim. Não tem essa possibilidade. Que Ela é muito pequena. Muito exclusiva. Muito exclusiva, muito artesanal ainda. Aí, claro que depois veio, né, a LVMH acabou adquirindo. Eu já era muito parceiro, né, que nem era LVMH, antes era só, ela clicou, depois ficou Moet Hennessy, as coisas foram indo. Eu já tinha esse carinho, essa admiração, essa reciprocidade, porque eu imaginava que eu tinha que ter chancelas importantes se eu quisesse brilhar para o mercado internacional. A gente começou a construir uma história maravilhosa. Daí, um belo dia, a gente recebe um convite para a gente fazer um evento em Paris, na Escola de Belas Artes, e levando o Kinoshita para fazer um evento lá. O Kinoshita aí, nesse ponto, já existia. Então, você tinha a Krug. Não, daí... Aí você migrou. Desculpa. Aí, o que aconteceu? A gente teve essa adversidade, como você bem colocou. Aí, eu tive que vender minha participação no Dom. Quis voltar para o mercado. Aí, montei a mercearia do francês. Aí, em vez de eu montar um super francês, acabei montando um japonês. Aí, fui para o Japão. Fiquei 45 dias no Japão. Comendo comida japonesa de verdade Você e não aquele sozinho, sushi ou levou seu chefe? com cream fomos junto cheese. com o Murakami. Tá. Porque ir para o Japão Sim, não é ir pro Japão. Sim, não é ir pro né? Japão. E aí, quando eu provoquei o Mura, né, a minha experiência que eu fui buscar e tentar trazer o que a gente poderia fazer aqui em São Paulo, um japonês que fosse top, foi em Nova York. Então eu fui no Masa, que para mim era... Quando eu cheguei pro Mura, eu falei, Mura, precisamos fazer um Masa aqui. Eu falei, não, em Nova York demais. Né? É demais. Eu acabei de voltar de Nova York, então, pô... Você sabe o que eu tô falando. Sim, eu sou apaixonada Mas por Nova York. Mas eu lembro que quando eu fui comemorar meu aniversário, na hora que veio a conta... Não, você respira assim... Mas valeu. Lógico. E essa sensação que eu quero que os nossos clientes tenham nos nossos negócios. Porque claro que custa. A Krug tem, né, uma exclusividade, ela tem um custo. Como o aguil. Né? Você ainda fez o nosso omakase lá, nós vamos fazer. Meu Deus. Ju, muito bacana. Você não tá ligado. Já fui convidada, pessoas. Já está convidada. Fui convidada. Nós vamos fazer uma São 10 tempos. Fui convidada antes de começar o programa aqui, então imagina. São 10 tempos, gente. E assim, primeiro que fica uma semana sem comer. De verdade, não, recomendação, gente, porque é muita comida. É uma comida super leve, qualquer né? restaurante que tem tempos, gente, é muito. É necessário. E Ju, não dá pra explicar. Por favor, não explica, porque eu Marcelo estou... Nós vamos fazer. E sem aí, spoilers, por favor. Exatamente. E aí, né, a gente acabou montando o Kinoshita com Krug em taça, porque o Alex não quis dar continuidade e ele estava fazendo alguma coisa com o Dom Perignon. Enfim, ele falou, não, leva com você, que você ama. É teu. Boa sorte. E eu fiquei tão feliz que a gente abriu o Kinoshita com Krug em taça. Gente. Ainda vende Krug em taça no Kinoshita? Agora, vende, né? o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com a 355. Meia garrafa. Por quê? A garrafa aqui, ó, a diferença de tamanho. Essa é uma garrafa padrão, 750. Mas, ó, veja, acho que deu, deu quase 2 tacinhas. Ela rende muito bem. Não, ela rende. A gente tem um omakase Krug, né? Mas às vezes as pessoas querem fazer só uma pessoa, né? A gente recebe muita gente de fora, vem muita gente europeu, né? Então a gente acabou fazendo um omakase com meia garrafa, né? Para que a pessoa possa fazer a sua harmonização com o omakase e não fica uma taça só. Gela, isso aqui é uma porção individual, Marcelo, deixa eu só... a minha porção individual é essa aqui, ó. Deixa eu só pedir para você dar uma ajeitadinha no seu microfone. Porque eu fico com emoção, tô bebendo aqui. A emoção é boa. E essas moças aqui na minha frente a produção tá boicotando porque não tomou ainda uma taça de Krug. É isso. E tem que mandar, sabe por quê? A produção é uma das pessoas mais queridas e é santista. Produção! Santista, produção, cadê aquela Duvido que ele tem uma bandeira do Santos. Você tem bandeira aqui? aí? Tenho. Vá. Você acha que ele vai ter uma bandeira, uma camisa? Ele não tá preparado. Olha!
aí, Gente. produção! A gente achou que o Olha, último Santista era o Marcelo, mas não é. Olha aqui, gente. Olha lá. Gente, mas agora conta a verdade. Fala que a gente já tinha pesquisado que ele era e que você não é santista nada e a gente trouxe Ah, não, ele tem- o olhar dele é santista, eu já vi que ele é do Brincadeira, bem. brincadeira. Ó, vou deixar até aqui pra dar sorte aqui, olha aqui. Boa, boa. Mas e aí, como foi o processo da embaixada? Até então vendia Krug, ponto. Vamos oferecer uma taça pro... Claro! Na verdade, ele tem que ir lá Na buscar verdade, a é um gelada. dedinho só, tá? Você não se empolga. Ó, traz a taça do Santos, faz tempo que a gente não ganha, né? Mas a gente vai recuperar. Tem até vamos uma taça recuperar. ali, ó. Como é que é mesmo a sua pergunta? Fico tão feliz com o Como... Santos. Você ficou emocionado. Como é que foi, então, o processo de se tornar efetivamente uma embaixada? Aí, o que aconteceu? Quando a gente foi fazer esse evento na Escola de Belas Artes de Paris, a saudosa Magui, que era a presidente da Maison, que é maravilhosa, como vocês, uma mulher incrível, 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 incrível. E ela acreditou na nossa paixão. E ela falou, não, vamos ser uma embaixada, vamos fazer lá um espaço para você fazer, receber e a gente ter nuances e você tá on time. Juliana tá abrindo? Ela tá aproveitando que você que tá falando, não, mas Marcelo? ela... Não, eu já ia Ela tá abrindo pra não ser filmada. Não. Você tá de vergonha Você na vê? cara? Ó, Tá mas olha o filmando. sorrisão era pra dela. falar? Juliana! Era pra falar? Eu ia dar nota pra quem vai agora. ela as aproveitou. duas Mas, ganharam ó, 10, pronto. Não. Eu ainda não abri, ó. Ah, mas você Vai. já tirou. Só já tirei tirou, o lacre. Só tirou o lacre. E É. virei a gaiolinha aqui, tá bom? Ó, Abriu vamos ver, a gaiola. Vamos Ó. vamos ver. Alô, Deco Rossi. Não, deixa eu tirar o rosto daqui, né? Não, Vai não que- precisa. Ó, nossa, teve até o sonzinho, amiga. Nossa. Ô, Carol, Ô, ABS, sei, eu olha sei. o orgulho. Carol, Aí, ó. Carol, tem que Amiga, ser vou até sincero, te dar né? Não pode Ela- ser. Ela Mas, bate um bolão. Marcelo, Olha. ela vai chegar nessa aí porque ela tá Vai. indo lá fazer a ABS de Campinas. Não, tem que fazer. Ai, tá geladinha. E aí, só uma. Né, a gente tem que Fazer as girar. honras. Não pode girar a garrafa, tem que girar. Mas você não girou. Mas eu vi que Não, você. deixa eu tomar esse último Não, gole ela pra vai, não ela vai ficar- aprender pra na você. ABS. Ela vai aprender na ABS. Ela vai aprender na ABS. Aprender não, evoluir e ter mais. Tomar de golada Krug. Eu que tomava jurupinga na faculdade. Olha. Mas eu não posso falar isso, né? A gente com o cara aqui com todo garbo, toda garbo e Imagina. elegância e eu falando, que nada. nossa, deixa eu acabar com esse golinho de Krug. Ai, a Aí vida é boa, meus amigos. A gente conseguiu realmente fazer um grande acontecimento. Produção, cadê sua taça? A gente vai te dar essa honra. Vou pedir pra trazer. Por favor. Isso. Ah, não tem uma nossa aí, Carol? Por aí? Tá lá na outra salinha. Não, faz aqui, ó, dá pra ele. Graças a Deus, olha, a gente Santistas Unidos. tem Santistas Unidos e sem frescura. Ah, você toma na Obrigada, taça, amiga. Brasil. A gente tem o mesmo. Você vai saber os meus segredos, sou santista. Você pode, por gentileza, Come obrigada. bem, Marcelo. bebe bem. Sou amigo das meninas, então vai dar tudo certo. É isso. Aí, Que ó, faz um brinde Olha, com as meninas aí. você tá... Vou pedir até pra assinar minha camisa depois. Olha lá! Ah, Vem aqui para todo mundo conhecer a É, produção. a produção Aê. vive entrando Aê, no nosso. o nosso tá? sempre faz entra. Um brinde aí. Um brinde. Gente, Aê. sucesso pra vocês. Obrigado. Pra Obrigado. nós. Pra nós. Para todos nós. Que seja um ano excepcional e com muitos brindes. Já está sendo, Já tá né? preferência sendo, com Krug. Marcelo, olha isso. Que bom que vocês estão gostando. Como pode Desculpa, melhorar. mundo. Ah, estamos... Brincadeira. Aí a gente começou realmente a desenvolver uma história muito bonita, onde a gente colocou o nosso amor, a nossa satisfação, em não só sermos uma embaixada, mas harmonizar com o Champagne Krug. Você chegou a visitar as outras embaixadas no mundo? Algumas, felizmente, estudar. já Olha que Uau. a gente estudo tem a chato. conexão. A gente fez um evento memorável no Japão, numa embaixada Krug. Que Fizemos legal. uma na França, em Champagne. Ai, Né? E agora, se Deus quiser, ano que vem nós vamos fazer... Esse ano nós vamos fazer uma também na Itália. Né? Então, a gente acaba tendo essa conexão. Mas o mais bacana é que todos os anos a Maison elege ingredientes para que sejam... Eu ia perguntar sobre isso agora. O ingrediente Olha aí, tô lendo, único. tô lendo. É, o ingrediente único, né? Um um ingrediente. ingrediente todo ano para acrescentar. Todo ano para acrescentar e fazer a harmonização. Né? Então, o ano passado foi de arroz,
que o Kinoshita brilhou muito, porque, na verdade, Porque é a culinária japonesa. É a culinária japonesa. Você, acho que acabou de degustar. Você foi nesse evento, né? Ou você foi no... Não, você foi nesse, né? Fui. Exatamente. Fui. E onde que a gente foi além ainda, com uma criatividade incrível, com o estímulo que a gente dá para o chefe. A gente fez os sushis, né? Com arroz, com shirikari, um arroz japonês maravilhoso. Maravilhoso. Mas nós fizemos vegano. Uau, Fizeram mesmo. Que legal. Foi show, foi maravilhoso. Foi mesmo, foi bem legal. Esse é uma das coisas que estimula não só o restaurateur, os Krug's Lovers, mas os chefes também. Com certeza. É uma maison que valoriza muito a criatividade do chefe, a genialidade. Incentiva também, né? Apoia, né? E vibra. Porque quem está nesse ramo, geralmente, né, de tempos em tempos, alguns restaurantes mudam a carta ou todo o menu. E isso traz um pouco Me fugiu a palavra, mas traz um pouco não só de estímulo, mas também de a renovação. A renovação importante até para a própria pessoa, né? Para sair um pouco da zona de conforto. Para sair da zona de conforto. E aí também o cliente precisa ter essa Sim, provocação. precisa. Né? Ele tem que não ficar... Né? Imagina você toda vez... Porque tem algumas coisas, como eu vi que você fez aqui um bentô, vamos chamar assim, maravilhoso, que harmoniza demais. Né? Tô louco para... Pode abrir, Marcelo. Minha taça. Não, calma. Mas produção devolve a taça, produção. Não, mas olha, vou dizer uma coisa. Quando a gente frequenta um restaurante muito bom, o mínimo que você espera é que a comida seja muito boa. Isso aí é o mínimo, tá? Mas tem que ter algo mais. Porque, como o Marcelo bem disse, custa, né? Sim. Só que você tem que olhar a conta e falar assim... Cara, tô pagando isso aqui, mas tô pagando com gosto, porque valeu cada centavo. E o Kinoshita, ele tem detalhes assim. Então, a começar pelo shoyu. Não é aquele shoyu que é um monte de sal preto que a gente vê por aí nos restaurantes, não é. Porque é realmente um shoyu de verdade, né? Ela de pau. Mas aqui nós só falamos a louça, Marcelo, o que é aquela louça? Eu, olha, quase trouxe na boca. A pessoa tem uma loucura por louça. A pessoa não tem comportamento... Quando eu vi aquela caixinha e ele... Eu quase fiz assim, ó. Mas isso não é o que você mais gosta? Quando você recebe uma pessoa dessa no restaurante? É uma delícia. Você prefere uma pessoa que tá vibrando com aquela experiência? Não, ou aquela pessoa atenção, né, nos que detalhes. precisa estar o tempo inteiro na frescura, na frescura não foi isso que eu quis dizer. Uma pessoa que está 100% preocupada com as regras e com as etiquetas e etc. O que você acha disso? Vamos aproveitar para falar um pouco inclusive, disso. só um detalhe. Quando eu estive lá, o Marcelo estava comigo e em vários momentos eu falava, Marcelo, mas eu vi, viu? Eu não tava lá, mas eu vi, porque eu acompanho. Como é que come isso? Porque, assim, vem aquele... Aí ele falava, não, esse aí come com a mão. Olha não, que isso maravilhoso. Aí você dá tinha o oshiborizinho. Isso, mas ó, esse aí é numa dentada só. Você tem que pegar tudo e colocar na boca. Na boca. Uma bocada, porque faz diferença, né? Dela. Falei, não, uma bocada, uma boca dessa mulher. Falei, uma bocada e vamos só. falar, faz toda a diferença. Porque se você não sabe como comer aquele determinado... Imagina. E ó, gente, não pode ter vergonha de perguntar, claro viu? que não. Se você não estiver acompanhado do Marcelo... certamente a equipe vai te dizer. É isso. O conceito nosso, como eu falei para vocês, né, do encantamento, do acolhimento, da hospitalidade, de surpreender. Experiência é obrigação. A gente quer ir além. Sim. Então, o time, a equipe está preparada para surpreender. Muitas vezes as pessoas têm essa etiqueta, esse protocolo. Sim. Né, e a gente tem que saber respeitar isso. Sim, nós respeitamos também. Às vezes é da postura da pessoa, de formação, de educação. Né? Então a gente tem que saber a hora que entra, a hora que sai. Muitas vezes tem clientes que não estão dispostos a fique apresentando. Porque é o aguil que a gente traz do Japão, é certificado, é rastreado. Olha, o bluefin foi pescado na noite. Não quer Sim, comer, me ele deixa quer comer aqui e ir embora. Tal, e ir embora. E tem pessoas que querem saber a história, querem ter uma imersão maior, e tem pessoas né? que querem mergulhar na tradição e principalmente na emoção japonesa. E o Krug-Hun, que é o nosso tatame, é essa emoção. Nossa, pra você Ju, entrar, você tem que tirar o Eu vou sapato. provar, calma que eu vou isso. chegar lá.
Nós vamos fazer. É uma com mesa certeza. no chão, então você senta no chão, mas aí tem um buraquinho pra você pôr a perna, mas No é como se fosse tatame, um né? tatame. Deixa eu Sim, falando, tipo um né? tatame. pra você, É o né? buraquinho. A pessoa sem tatame. comportamento. É isso. Ah, Não, ela tem comportamento, sim. Ela é espontânea. É espontânea. Que é o que eu mais gosto nela. Não, é importante ela ter isso, que é uma delícia. E É, ela, exatamente. nesse almoço, que tinha alguns outros colegas dela, cada um tinha a sua característica. Sim, cada pessoa Alguns já vai degustar de conheciam, alguma mas ela maneira. estava ali numa emoção. Falei, ó, então não põe um wasabi, né? Um shoyu. Esse shoyu é um shoyu da família imperial, é um shoyu da Kikkoman, do Japão. Uau! Né? Então, tem uma série. As louças têm todo um sentido que a gente monta, que é para a pessoa, né? Às vezes ela nem percebe, mas ela se sente, ela fala, nossa, tem alguma Dá coisa aqui que licença, tá. uma é minha, tá bom? É, isso aí. Eu nem sabia que era da família imperial, mas a gente fica assim na louça. Meu Deus, que louça maravilhosa. De arita. Enfim, uma série de coisas que o nosso São detalhes, hashis, né? lembra dos hashis? O hashi que dá até pra pôr no cabelo. São detalhes de lindos, laca, né? enfim, são Não, coisas porque, que... gente, se tem uma coisa que me incomoda, é madeira na boca, né? Agora tá nessa moda de sustentabilidade, e aí você vai pedir um sorvete, não vem colher, vem a madeira. E o hashi, ele é lisinho, ele não tem aquela coisa de Sim, madeira. não tem aquela É aspereza. especial, você vai ver, você vai... Oba, muito obrigada. Ele até higienizou, Marcela. Não, Nossa produção. pô, Palmas pra produção. Ê! Aê, produção! que show. Mas então, resumindo, a gente conseguiu, né, ter esse privilégio de sermos uma embaixada. Obviamente, a gente tem que respeitar, né, toda a tradição, os baselines da Maison. E para que isso aconteça, todo ano eles têm uma convenção, tem um evento de 2, 3 dias, cada ano em uma determinada parte do país. Né? O ano passado foi na Escócia, ano retrasado foi no Marrocos, e esse ano vai ser na Itália. Uau! Porque o produto que eles elegeram para esse ano é o limão siciliano. Não, que nada lugar no mais mundo italiano. mais- Ai, Né? Então, isso que é legal. Né? Tudo pensado, tudo programado. E a gente tem, assim, além de ter tudo que está acontecendo, a gente interage com outras maisons, com outros chefes, com o time da maison, que vai passar para a gente, olha, precisamos disso, queremos isso, atenção com isso. Né? Cada vez mais o mote da maison é música, né? É descomplicar, né? Não tem que ser uma coisa proibitiva. Né? Tem coisas que a gente se surpreende, porque com toda a tradição que tem a maison, ela se torna acessível, se torna simples, elegante, mas acolhedora. Pois é. Uau! São os detalhes que fazem toda a Não, diferença. e E assim- esses detalhes que eles vão inovando. Por exemplo, o Exato. tema do ID. Vamos falar disso? É isso. Eu tô com o aplicativo. A Carol tava até com a Essa app mulher aí. tá. Produção, antenada. isso é legal aqui, ó. O aplicativo, você baixa o aplicativo Krug. Vou até mostrar aqui, ó. E aí ele tem um IDzinho aqui, ó. Um número de D. Que você vem e escaneia. Baixa o aplicativo grátis. Aí você Super. põe aqui, ó. Tem Escaneia. que ser maior de 18 anos. É, pra beber, Vale viu, lembrar gente? que Vamos para lá. beber, só acima de 18 Isso. anos. Tem que dar certo, tá, Vai o Krug? Mas se não, se tiver aí que eu tô vendo que você tá, só clica e coloca O número, né? número. Se quiser, É eu falo melhor. pra você. Quer que eu falo? Não, estamos bem aqui, ó. 41. Não. Botei o número, eu poderia Não. escanear, meu celular não estava lendo, sabe Deus por quê? Então põe o número aí. Você põe já o Pus número? o número. E aí ele abre no aplicativo todas as informações, vem poucas informações aqui na garrafa. Vai falar desta garrafa específica. Dessa Olha aqui, edição, dessa né? edição, né? Então, o vinho mais jovem que tem aqui é um 2003, porque, vamos lá, Krug, para ela manter Vamos ver essa se qualidade. ela vai saber mesmo. Agora eu quero fazer uma sabatina. Ele tá me vai. sabatinando, olha aí. Ele Não, tá porque- te testando. Porque quando a Ju for lá, você já tem que falar, ó. Eu que vou É apresentar, assim, assim, entendeu, assim. né, Ju? Olha só, então, isso aqui é uma mistura, né? Até para que eles mantenham a qualidade É um e uma blend, né? linearidade. Eles vão fazendo misturas. Então, pode ser que cada ano eles vão lançando misturas diferentes para
eu tomei uma Krug hoje, outra daqui a 3 anos, elas têm que manter lá a qualidade, uma linearidade dos produtos, ainda que não tenham sido produzidos na mesma época. Então, nesta garrafa aqui, que foi a que eu escaneei, ela tem... Gente, ela tem 146 vinhos de 11 anos diferentes. Uau. Aqui, para chegar nessa mistura. E vai falar a proporção aí, né? Ele tem o vinho mais jovem que tava aqui dentro, é um 2013. O mais antigo é um 2000, ano 2000. Tem, inclusive, o ano da rolha. Tá De sabendo 2019. tudo. Eu já vi que eu não preciso... a Maison já me dispensou. Pronto, já temos aí Já uma pode nova me chamar, embaixadora. é Pronto. isso. A composição desta aqui, tá? Ela vai variando. Então, 43% de Pinot Noir, 35% de Chardonnay e 22% de Meunier. Gente, olha só, tem um monte de informação. Ó, tô baixando, tem muita E se a gente informação. quiser, você tá num momento especial. Sim. E você quer, puxa vida, que tem uma harmonização aqui. Tem as músicas Ah, então vamos que você pode até colocar aqui. A gente Vamos pode ir colocar. conversando. Tem Sim. mesmo. Opa. Krug Podcasts. Aí tem Para podcasts. essa edição. Music. Onde? Inclusive tem os prêmios que ganhou. É muito completo. Porque muitas Cadê a vezes a gente música? não tem que ficar Aqui, mas como falando eu isso. clico? Quem quiser maior conhecimento, vai lá e fica Acessa, curtindo. exatamente. E fica, né, acessando, vendo. Assim como o blend, né? O blend, ele tem que seguir a tradição da casa, né? Porque toda maison ou toda vinícola, ela tem uma característica dela. Isso são para todas, tá? E aí, nesses blends, geralmente, o enólogo principal, né? Junto com a equipe de enólogos, porque geralmente não é só um, eles vão testando, né? Colocando um pouquinho do ano 2000, um pouquinho do ano 2003, um pouquinho do Pra ano... chegar naquele Para momento. chegar no que eles querem para aquela determinada champanhe e para continuar com Olha que curioso. manter- Olha o Manter nível pra de que detalhe. sempre seja sim, a mesma qualidade. a mesma todos os qualidade, anos. exatamente. Essa edição ainda não, mas a próxima é uma chef de cave. Uau, Júlia, que Talvez essa legal! seja. Eu vi uma foto de uma moça aqui, ó. A Julie. Julie. Krug Cellar Master. Aqui, ó, é uma moça jovem, né? Queridíssima, Jovem. talentosa, muito especial. Então, Essa é. a Maison Não, está eles se renovando. Apesar mostram. que é uma das Maisons muito antiga, Sim, feita por um alemão, né? E que queria ter a maior qualidade possível. inclusive, existem alguns... Eu Joseph não, Krug. Eu tô aqui brincando eu não com tenho o certeza aplicativo, se é na porque é Krug, uma delícia, né, mas Carol? a Krug também faz algumas coisas com cervejas de outros países, não faz? Ela não usa... Não é a Krug? Estou falando sei. informação errada? Porque tem a cerveja Deus, que ela passa por Envelhecimento, envelhecimento em alguns mas não barris. Mas na Krug não tem isso. É porque a Krug ela mantém os barris, né? Sim. Então, eu não tenho essa informação. Então, porque mas a Deus, ela Deus, sai sim, Ela sai da Alemanha E para ir vai para a França. para França para pra fazer fazer. champanhe, Sim. para fazer. Mas por isso que eu perguntei. Eu não não. sabia se era Krug ou se é Não. outra Maison. Gente, Vamos eu ver tô se ela muito se comportar. chocada. Se vocês se comportarem bem, quem sabe a gente consegue uma visita para vocês. Meu Não, Calma, por favor. Aí, Mas daí- aí não. zerei o play, zerei Não, na daí vida. eu zerei na vida. Gente, olha o que Vamos tem. ver, Meu vamos ver o sonho de comportamento das sommelier, hein? meninas. Vamos ver se você tem comportamento. Olha só, tem harmonização, tem... Eles mostram aqui, depois eu vou até tirar um print, depois eu coloco na Depois a gente edição. coloca aqui na edição. Pra vocês terem uma ideia, ele indica a taça. E ele diz que não pra flute. E diz The Joseph Glass, que é essa taça que nós estamos tomando, é a recomendada para ser usada. A temperatura ideal. Olha só,
Gente, tem muita informação legal pra quem gosta. Pra quem gosta, Quando vocês... tem conteúdo, Tem sabe? conteúdo. E mais, assim, Maravilhoso. não é pra tomar uma Krug, tem que dar toda a importância e o respeito, mas é legal você ver isso. Então, quando você tiver a oportunidade de degustar uma Krug, faça a brincadeira aí do ID, mesmo que seja depois, pra ler, entender. Esse aplicativo é super legal. Prático, valeu né? super Facinho, a pena. né? E se ele você já não veio Isso que tudo. você não quis tiver... colocar, mas tem uma seleção Então, de música a mesmo. música, vou te falar que eu não achei. Não? Ó, aí, ó. Na verdade, ele Posso fala da música, Agora, claro. se você não tiver Aqui ele fala da oportunidade música, de mas não beber chega. uma Krug, entre no site, no app, porque você deve conseguir entrar também pelo Não sei se pelo precisa, site depois a ou gente precisa olha. sempre do ID. do ID? Precisa do ID. Precisa? Não, então não, amigos. Então não dá para entrar direto pelo site. Peraí. Ah, não. Peraí. Calma. Isso, Ah. aí tudo. Porque eu Esse celular irá explodir em 2 minutos. então, nem vou ver. Ih, tá chegando mensagem. Nossa, toma de volta. Mas eu saí, Tá chegando brincando. nudes. Mas tem as músicas também que a gente pode colocar depois. Não, mas agora Depois a gente depois coloca. eu apertei Eu coloco na edição. Coloco na edição. Gui, fica a dica, hein, já. Mas vamos trabalhar. O que mais vocês querem perguntar? Porque Ah, a eu gente sei tem que muita vocês têm coisa pra horário, eu perguntar. não quero... Vamos- né? Então vamos Não. lá. Bom, então vocês entenderam que a gente todos os anos, a gente vai, passa pela imersão e traz novidades. Como, né, todos os anos é uma safra diferente. Né? Então, os Krug Lovers, as embaixadas, têm que estar em busca de novidades. E os nossos chefes, não os nossos, né, da Maison, eles são preparados para cada vez terem elementos novos para tirar os clientes né, terem emoções e explosão de sabores nos omacassês harmonizados com Krug. Uma coisa muito legal não é fácil encontrar Krug. Então, essa parte boa, vocês sabem onde encontrar. Aproveite como desfrute Isso de uma que a Carol tá culinária falando excepcional. É muito importante. Por Sim. que não é fácil encontrar Krug? Que a produção é É muito muito pequena. pequena. Né? Então não é que não tem Krug, porque não, é uma produção muito modesta, muito pequena. Né? A Gran Cuvée ainda tem um pouquinho que é que nós estamos tomando, que é a joia da coroa. Já tá A maravilhoso. Vintage é um pouquinho menor, a Clos du Meny menor ainda e a Clos du Bonnet menor ainda. Pois E na ocasião que vocês forem ao Kinoshita, nós vamos tomar rosé, Ai, Ah, que a minha obrigada. Gente, que vocês não tem estão a taça da Rosé. da Da rosé. Rosé. Né? Então, são detalhes, são atenções que você fala, puxa vida. Agora, a gente tem que estar preparado e capacitar. Aí que vem o nosso compromisso para a gente continuar sendo eleito para manter esse status de ter De ter a essa Krug. chancela. Pois é. E aí, eu vou continuar nessa coisa do empreendedorismo. A gente Tá. não tem muitas perguntas sobre isso agora, mas é para depois a gente entrar na parte mais engraçadinha. Tá bom? Você começou a investir em restaurantes mais populares. Agora, né? agora, Começou né, com de um Dom, depois É. Kinoshita, mas neste momento... Sim, mas neste momento você passou a também, né, investir em restaurantes mais populares. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa é Boa a sua opção. pergunta, Ju. Acho que tudo tem os seus momentos. Né? E a gente percebe, o mundo entrou num momento que é maravilhoso os restaurantes estrelados. Né? Você se prepara, você... Né? Eu lembro que eu tinha que chegar, não era no horário, 5, 10 minutos antes, terno e gravata, né? E sentar quietinho, né? O chefe vinha na mesa, ficava... Então eram jantares de 3 horas e meia, 4 horas... Isso começou a dar puxa vida, né? Puxa vida, né? Não só pela questão do custo também. Normalmente esses restaurantes são, né, mais caros. E você tem que fazer uma harmonização. Na hora que você, né, vale, claro que vale. Mas chega uma hora que você começa a questionar. E eu lembro que numa ocasião, a minha esposa falou assim, puxa vida, não quero mais, né? Vai você com o Lucas, eu com o Cameli, nós vamos fazer outra coisa. Eu falei, caramba, você não quer ir? Não, eu quero ir. Mas pô, a gente já foi em 8, 7, né? Chega uma hora que, né, isso me chamou a atenção. E aí eu vi que começou a ter uma mudança, que os grandes chefes estavam abrindo bistrôs, estavam abrindo restaurantes mais descomplicados, mais práticos, mais com qualidade excepcional. Uhum. Né? Eu falei,
puxa vida, começaram a abrir para o almoço com um menu mais descomplicado. Como o próprio Atala. Às vezes até com aqueles pratos executivos, né? Sim. Mas um Criaram, executivo. exato, um glamouroso, né? Sim. E eu comecei a ver esse movimento e eu falei, puxa vida, tá na hora da gente descomplicar. Mas eu não consegui pensar nisso não só nos restaurantes, mas eu falei, vamos criar uma situação que seja diferente e que a gente consiga ter qualidade em lugares descomplicados. E aí a gente fez o Tradi, o Folha, que a gente tem uma comida italiana maravilhosa. Maravilhosa. Inclusive, O dia Folha eu 29 conheço. tem o nhoque. Mas- E tem a pizza. Eu não comi a pizza. Você não comeu a pizza ainda? Que vergonha, A nossa Carolina. pizza, Ganhou, inclusive, né, Marcelo? fomos como a melhor de campeões São Paulo. agora pela Veja São Paulo, né? Com a melhor pizza de São Paulo, que eu confesso que fiquei muito feliz. A gente teve alguns prêmios, melhor japonês, melhor contemporâneo, melhor italiano, melhor espanhol. Vai ganhar com a melhor pizza. Não, e gente, calma. Em São né? Paulo Em ainda, São né? Paulo. Porque, olha, a melhor Olha. pizza... Ai. Não, a nossa pizza é melhor que a da Itália, né? Ah, muito melhor. Desculpa, Desculpa. Itália. Não, eu gosto, são mas- pizzas diferentes, A né? gente Mas aí a conseguiu. gente fala, não, isso aqui não é pizza, não. Pizza é aquela que eu compro lá no bairro, que vem tudo misturado, porque lá na Itália é tudo separadinho, né? Então, aquela coisinha assim, aí uns chumacinhos. Não, é que tem pizzas e pizzas, mas na Exato. Itália, sinceramente, tem pizzas maravilosas, principalmente em Nápoles, que é assim. Que é o lugar gente, da Tá pizza. bom, vou ter que ir pra Nápoles comer uma É, pizza. não, Eu não e fui ainda aí- pra Nápoles. e tem toda uma história do forno a lenha. É. E aí, ó, vou falar que eu aprendi também, graças que o Franco, né, o Franco Ravioli me deu esse coaching, né? Porque normalmente a gente falava, eu quero com tal recheio. Não, pizza, ela tem cobertura. Recheio no meio. Recheio no meio. Né? Recheio tem pastel, né? Tem pastel, tem o sanduíche. E realmente a gente começou, né, a nossa pizza foi desenvolvida com muito critério, com muito carinho. Né? Você fala, puxa, que besteira. Não, fomos em laboratórios, né, trouxemos uma farinha maravilhosa italiana, 00. A Que fermentação é maravilhosa mesmo, a 00. extremamente Tem no lenta. Ita ali, hein, povo? É no mínimo 48 horas de fermentação. Imagina isso, né? A gente prepara para servir, né? Tem que ter essa paciência, esse investimento, tem que ter o local adequado para deixar a massa no A seu massa. bol. Então tem tantas nuances que você não pode pôr qualquer cobertura. Tem que ter uma qualidade maravilhosa. A mesma qualidade da farinha, do Claro, processo né? todo. Então você tem que ter. E isso realmente a gente está conseguindo fazer com a nossa pizza. Então convido vocês a irem. Tenho Olha quantos certeza. convites. Eu gostaria de deixar claro. Olha Tá a quantidade de gravado, convites. Tá Brasil. gravado. Mas não é. Tem que ir, mas também depois vocês têm que ajudar a divulgar, né, gente? Não é o convite, Já estamos né? divulgando. Olha lá, Opa, olha isso lá, né? sempre. Marcelo, como é que você vê a relação do brasileiro? A gente falou, brincou aqui da pizza brasileira, pizza italiana. Como você enxerga a relação do brasileiro com a alta gastronomia? Eu acho que foi uma grande evolução. Eu lembro quando a gente montou o Clos d'Etapas, que a gente veio com muita vanguarda. A Lígia Carazawa, não sei se já é uma super chefe. Sim. Ela teve uma bagagem maravilhosa. Quem indicou ela para... Enfim, a gente montou o Clos, que era assim... A gente tinha o que estava acontecendo na Espanha, em São Paulo, ali na Vila Nova Conceição, no Clos d'Etapas. E vou te falar, às vezes até melhor, porque ela era de uma... E as pessoas ficavam... Mas era uma arte no prato. Né? Na hora que ia comer, a emoção não era maior quando via, né, queria fotografar. Tal. Aí eu percebi que o brasileiro vai fora, come, valoriza demais. Mas quando está aqui... Né? Tem uma desvalorização. E isso foi mudando, felizmente. Se o Clos d'Etapas tivesse há uns 2 anos ou há 1 ano atrás, a gente seria ao concurso. Naquela época a gente entrou com muita vanguarda. A gente foi muito, muito na frente. O brasileiro teve uma evolução maravilhosa em todos os sentidos. Eu lembro que os restaurantes não tinham adega, não tinham taças. Né? Era uma... Né? E a gente foi evoluindo e os profissionais foram evoluindo, foram ficando qualificados, foram tendo mais informações. Né? Os meus colegas foi capacitando, a ABS, Sim. né? Foi trazendo
eu vejo hoje que o meu time, a gente incentiva, né, ao inglês, ao espanhol, né, a estar atento com postura, com toda a questão de própria e que leve isso para sua casa, né? A gente tem algumas coisas que a gente, né, acendeu, apagou, né, abriu, fechou, a sustentabilidade de verdade, o desperdício, né? Então a gente foi evoluindo. Eu acho que hoje, no geral, não é só em São Paulo, no Brasil nós estamos mais preparados para uma comida mais elaborada. Mas atenção, né, não pode ser tão gastronômica, tão esférico. Não pode ter tanta regra. Não pode ser tão Ferran Adrià, assim, é isso? Porque senão o Ferran continuaria, né? Sim, você vê, o Ferran parou no parou. Que, por sinal, no último jantar do El Bulli, Uau! com a minha esposa, me arrepiou porque eu sou fã dele. E o Lucas estávamos nesse jantar. Gente, é uma salva de palmas. Pelo amor de Deus! Foi muito especial e muito emocionante. Porque ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Com pessoas ali que você fala, nossa, né? E a gente vê que tudo tem o seu momento. Tudo tem seu momento, exatamente. Então, a renovação é importante saber a hora de parar, né? Importante. E mais do que isso, é saber na hora que você... Opa, tá bom, vamos renovar e dar oportunidade para outros, né, para que venham com a sua, com a sua vocação. Então, eu acho que isso está cada vez mais fácil, né? E não é só na comida gastronômica. Esses dias mesmo eu estava vendo um programa que tem um chefe extremamente talentoso que está fazendo comida vegana maravilhosa, que deu vontade de eu ir. Falei, né, não é que eu tenho nada, mas falei, puxa, eu quero ir conhecer, né, porque trouxe um primor maravilhoso, né? Então, acho que está tendo uma super evolução, temos que estar abertos, mas eu imagino que cada vez mais o Brasil vai se destacar no mundo. A gente tem que ter também essa mente aberta, né? Não é porque é vegetariano... Mas nós temos que se fortalecer. Nós temos que se certeza. fortalecer, né? E aproveitando a pergunta da Carol, e como é que você acha que é a relação do brasileiro com a champanhe? Eu não estou falando de espumante, estou falando de champanhe. Existe aí uma coisa que acaba, né, colocando tudo é champanhe, né? Eu lembro até que eu também cometia, porque, né, na minha época, né, do papai, né, falou, não, vamos abrir um champanhe, que era o champanhe Pertelongo, né? De novo, vocês nem eram nascidas, né? Então, né, porque estava escrito, né, champanhe Guaraná, né? Então, ele ainda tem essa possibilidade de botar champanhe, é o único brasileiro. Então, por uma determinação judicial. Exatamente. Né? O que ocorre, né? Ficou tudo champanhe, mas cada vez mais está vindo a informação que tem boas cavas, os espumantes estão brilhando, cremã. Né? Tem uma série Frente de coisas. à corta. Frente à corta não dá, né, gente? Adoro. Então, coisas, né? O espumante brasileiro. O espumante brasileiro é maravilhoso. Maravilhoso. Tem uns maravilhosos. Não, a gente está produzindo muito bem. Então, eu acho que está, sim, destacando e vai destacar cada vez mais, porque está vindo líquidos maravilhosos, espumantes maravilhosos, que estão tendo um diferencial com preços bastante interessantes, acessíveis, e o champanhe é um mais caro, né? Porque vem só daquela região mesmo. Sim, né? Vale lembrar que, assim, para quem não sabe, champanhe só pode levar é uma denominação da França, né? E você só pode colocar o nome champanhe quando é feito na região de Champagne. E com uma série de requisitos. Tem que ser método tradicional, tem que passar pelo menos 12 meses em tradicional ou champenoise. Que o pessoal... então, tem que passar pelo menos 12 meses em contato com a levedura, enfim. Mas respondendo, né? Tem tanta informação da região de Champagne que acaba ficando... Mas está ficando mais explícito, mais claro, que o conhecimento está maior. Não, este é champanhe. Né? Sem desvalorizar os outros espumantes, que são maravilhosos. Não, isso é uma coisa que eu sempre falo. Né? Recentemente eu participei de uma degustação de espumante nacional, às cegas, que assim, né, claro, mas me surpreendeu, sabe? Se a gente não tinha, Você fala, quem é esse carinha aqui? Teve 2, 3 assim que, sabe? Te deu uma balançada. É isso. Será que é uma pegadinha? Não, e não dá para comparar, né? A gente não pode comparar um espumante nacional com uma champanhe, por exemplo. Até por uma série de questões. Seria desonesto. Por quê? Porque
Os métodos são diferentes, né? Porque o brasileiro usa muito A charmar. questão do terroir, As regiões, toda, o terroir, o clima, o sim, terroir, né? tudo. Então, né, Então, Mas a gente produz coisas Mas maravilhosas. a gente produz grandes. E me fala que é um Espumantes. orgulho para nós, né? Sim, sim. Muito, muito. Me fala o que o Marcelo. Agora vamos falar do Marcelo. Agora a Tiver gente vai que entrar na escolher. parte boa. Tá. Escolher. Branco, tinto, fortificado ou espumante? Espumante. Que legal. Você essa só vai poder pergunta tomar sua. uma Tá bom. coisa o resto da vida. É uma pergunta complicada, né? Porque eu não queria tomar Graças só a uma Deus coisa, a gente não vai ter que escolher, né? mas... Não queria tomar. Mas se nesse momento, né? Você excluiu o champanhe, então... Tá dentro Sim, do espumante. né? sim. Seria um estilo dentro do Não, espumante. mas não vamos colocar porque eu sou... Sim, né, sim. Krug, Pra não Tá bom. ficar... né? Então vamos... Krug seria, né? Mas... Krug seria a sua última taça, é minha isso? última taça. Né? Que Krug horror, realmente... que coisa macabra, minha última taça. Ué. Mas se tivesse... Mas se puxa vida, você tá no... tivesse? Né, No leito de me morte. traz uma... Não ia pedir uma Escorregando na taça. casca de Eu banana. não ia pedir uma taça. É. Me traz uma Magno mesmo e pode que Pra eu vou... tomar no canudinho, no bico. Mas agora eu vou deixar vocês... Caramba, sério. Se eu tivesse que tomar um... Depois da Krug, eu pediria um Pedro Ximénez. Uau! Jerez? Um Jerez. Que delícia. Eu também adoro Jerez, viu? Porque Jerez... Olha, ó. Também Eu gosto falo que de- Jerez é o seguinte. Eu gosto No de primeiro todos. gole, você não gosta muito dele. Você acha? No segundo, você já fala, pô, esse cara aqui é bacana. Na sua terceira taça de Jerez, né? Isso não de todos Não, mas os não o estilos. fino. Você tá falando do fino ou do Eu fortificado? tô falando de todos. Porque eu pediria Tá? o Você fortificado pedi- mesmo. daí, tô- né? Mas eu tô falando no geral. No geral, No não geral. é todo mundo que ama Jerez de cara. Não. É Mas um o fino vinho também é difícil. maravilhoso. mas um o vinho fino é mais difícil de, Eu acho de beber. o fortificado docinho. Né? mais- Todos mais eles fácil. são difíceis Mas de você beber. sabe que ele... Desculpa, Ju. Eu tô... Sim. Desculpa te interromper, Linda. A gente tá aqui entre Não é- amigos, batendo papo. Mas o fortificado, ele tem uma coisa... A próxima vez que vocês tomarem um Pedro Ximénez, ele é tão salgado. Ele é tão Salino. salgado que fica doce. Lembra disso que eu tô te falando. Cara, eu tenho vou prestar atenção Ele Tem tem em uma casa porque adoro. força. Ele tem uma força. Ele tem uma O força. Jerez tem mesmo. Ele tem uma... Tem um uma negócio, força. Sabe né? o que eu gosto? Sorvete de creme. Pega assim, ó. Avá. Mas, ó... Lambe Avá. até o dedo, Você assim, quer da colher uma- suja. Então, já que É nós uma estamos degustação aqui... meio que a Pega gente um pode chamar de sorvete. made in heaven também. Pega um É. sorvete de creme, põe um balsâmico envelhecido. Também é bom. Maravilhoso. Também é bom. São coisas diferentes, Maravilhoso. mas também é bom. Mas aproveitando, falando de harmonização, qual a sua harmonização da vida? Made Sua in preferida. heaven, quando... E pode ser com a Krug, tá? Pode ser Não com tem problema. qualquer Não, mas, uma gente, harmonização. Imagina, né? É que são coisas, né? Mas se você pega um omakase e começa com Krug, com Bourgogne, aí depois você encerra com um Salter, ou um Tokai, ou um... Nossa! né? Um Tokai. Porra, Marcelo, você não quer falar do hambúrguer com Krug? Que foi incrível com o Olivier Então, Krug, que foi Com sensacional. champanhe. Mas você vê, são coisas, né? Que você fala, puxa vida, né, cabe. A vida é boa, né? A vida é boa. A vida Não, pode ser Então, muito boa. a coisa de aproveitar a É vida. isso. E você tem que curtir também, gente. Você tem que, né? É Porque, isso. olha, eu tive uma surpresa com um vinho doce de um produtor nacional que, olha, Agora colheita conta. tardia, olha, não posso, porque, né, não vou, que eu nem sei se está produzindo ainda, nem... Não, tudo nem- bem, tudo Depois bem. você conta Depois pra você conta no off. Gente, olha, E Gente, um juntos. vinho que não pode faltar na sua adega. alguns, ou tem que ser um? Aquele que se aquele que você fala faltar, assim, você abre a adega e fala: Putz, acabou. Juliana, cadê o... cadê a Krug? Mas essa não falta na sua adega, vai. Falta Falta na minha, mas a sua não falta. Esse aqui também não queria que faltasse na minha adega, É que são infelizmente momentos, falta. são momentos, eu tô muito, muito assim, empolgado e fascinado com o Otrônia, que é da região da Patagônia, que tá tanto o espumante dele, Todos o eles. branco e o tinto. Pode tomar a linha toda que é. Olha, Boa. então, Olha. nesse momento, eu tô com... Você não conhece o Otrônia? Não, mas Tô agora com um eu estoque. lembro, a gente já falou dele. Sim,
Eu tô com um estoque, graças ao meu amigo que eu adoro, o Máximo. Não sei se você conhece o Máximo Roca. Queridíssimo. Preciso conhecer agora. A Ju já tinha falado. Vamos marcar. Vamos marcar. Então, Muito bom. Nesse Vamos momento... marcar. Já Gente, a gente tá com vários convites. terceiro Vocês estão vindo, né? convite, Brasil. Mas isso é um prazer. Vocês estão gravando, né, Brasil? Isso é um prazer. Mas então, nesse momento, eu tô muito, assim, apaixonado com o Otrônia. Mas já tive né, com os espanhóis, já tive já com os franceses, já tive com os portugueses. Aliás, recentemente tomei um português também. Nossa, Tem meu coisas querido amigo do João Roquete, olha... É do Crasto? Até falei de você, sabia? É, de você. que bom. Aí, ó, Não te o conheci Tomás, ainda, Ju. Tomás tá na hora de voltar pro Brasil e vir participar aqui do nosso podcast. Vamos marcar. Muito bom. Vai ser um prazer receber prazer. você. E principalmente beber os seus vinhos. Mas é duro eleger um. Né? É. Então eu não quero... Porque, puxa vida, a cada momento que você tá, você vai querer ter aquela experiência. Às vezes também minha esposa decide bastante. Daí ela fala, não, hoje É tô com isso, a vontade gente sabe, disso, tô com né? vontade daquilo. Agora a gente vai fazer um bate-bola com você. Vamos. A gente faz uma pergunta e você responde, pode Tá ser? bom. Pode, lógico. Vamos lá. Um vinho para rir, celebrar. Que você falou tanto de celebração. Champanhe. Eu acho que o champanhe traz essa alegria. Você abre, mesmo que você esteja um pouquinho, você vai... Né, opa, que legal, não, um espumante. Né, eu acho que dá essa celebração. Boa. E um vinho pra chorar. Não é um vinho pra chorar que você tomou Pra e achou um chorar, pra horror. meditar, eu Pode acho que tem ser que isso. ser... não sei se acho que vocês devem conhecer os Graveners. Né? Eu Sim. adoro o Josco Gravner. Que não é pra chorar, Ele é é- pra meditar, é pra Sim, você... ele não é pra chorar Um porque dos o vinho é ruim, não é italianos, isso. ele é um pra dos te dar- italianos que eu mais admiro. O laranja do Gravner é uma coisa... Inclusive, a filha dele também é queridíssima. uma Eu tive o prazer gênia, de estar lá. né? E confesso que eu me surpreendi muito. E eu tenho uma garrafa de um colheita tardia com nossa, compartilha Isso. comigo! Esse aí tá na guardado. adega não dele. Esse tá na não. É, tá. Entendi. Você sabe, não é o vinho pra chorar, a gente costuma falar que é o vinho que te abraça, que te dá um abraça, abraço, que é- né? Eu tenho até a taça especial do Gravner. Não sei se vocês... Ai, que demais. Eu não a tenho, mas mas eu já bebi alguns vinhos Muito dele. bom. Então, E eu sou fã do trabalho dele. E acho a filha dele incrível também, tá pra indo no mesmo meditar, caminho. pra chorar, seria um Gravner. E um vinho pra beber sozinho. Sozinho, um porto mais antigão, sabe? Um porto assim que você vai abrir e fala, puxa, eu quero curtir. Né? Da minha idade, por exemplo, 66. Né? Então, acho que um porto eu curtiria sozinho. Boa. E um vinho romântico pra conquistar você que tá aí querendo conquistar um bofe ou uma menina. bofa. Qual é o vinho pra conquistar? Pode ser dois? Pode. Um espumante rosé ou um bom rosé. Rosé? Rosézinho. Também gosto muito de rosé. Ele é democrático. Para conquistar, eu acho que é legal, descomplicado, tem o seu charme, tem a sua Espumante elegância. rosé, tá, gente? Aí você vai O rosé eu completar gosto, mas- as frases pra gente. Vinho combina com... Tudo. Em especial no momento que você queira surpreender. Então, eu acho que o vinho, ele tem isso. De você colocar e transmitir essa energia genuína. Ele vai te surpreender. E o vinho não combina com? Eu tenho essa coisa, não combina com chocolate, não combina com um queijo mais forte, não combina... Eu não tenho isso. E com sentimento, uma pessoa, uma situação, existe alguma coisa que não combine com vinho? É que eu acho que o vinho é tão maravilhoso, o vinho te traz tanta coisa bacana, que eu acho que ele é tão especial, tão impactante, porque eu não consigo te responder que ele vai frustrar ou não vai harmonizar. Acho que tudo cabe. Pode adstringir, mas é um lado para você descobrir também outra coisa nas suas papilas degustativas. Então eu não tenho esse, sabe? Banils é com chocolate. Não, né? Por que não outra coisa? Vamos abrir, né, a mente. Vamos abrir, vamos... Claro Legal. que eu não vou pegar um Bordeaux e tomar com chocolate, né? Não vou... Vai ter amargor. Agora tem eu tomei uma ocasião um vinho que ele tinha uma força, as nuances muito fortes para o café. Me incomodou um pouco. Olha. Me incomodou um pouco porque era um vinho que tinha uma potência para o café
que me incomodou. Eu falei, puxa vida, fui pesquisar tal. Ele tinha uma questão de borra. Tava estranho esse vinho, né? Então ele tava com defeito, né? Não era um vinho que... Então até isso, pode ser que aquele vinho, né, tinha alguma coisa que tava, sei lá, com que naquele bochoné, momento, assim, exatamente. Mas não se tava legal. Exatamente. Mas não vejo, nunca tive uma triste experiência ou uma decepção com vinho. Vinho não decepciona, as pessoas decepcionam, né, Ju? Exatamente. Isso pode ser possível. E aí? Em uma palavra, vinho é... Amor. Em uma palavra, participar do Talk Taças foi... Emocionante. Aê! Super! Marcelo, a gente conhece a sua agenda. Foi um papo para todos os empreendedores Ainda do numa Brasil. sexta-feira, hein? Numa sexta-feira. Eu acho que a gente tem que- Juliana, obrigada! Juliana, obrigada por emprestar o seu marido um pouquinho aqui pro Brasil. que prazer, Pro meninas. Brasil ouvir essas palavras tão sábias. Um cara Fazer tão... um brinde especial gente aqui. boa. Eu Antes tô de super fazer um contente. brinde, eu quero até falar. Aproveitem, quando vocês terminarem de assistir esse episódio, vai lá conhecer o Kinoshita. Se você ainda não pode frequentar o Kinoshita, nós temos Mas outras pode na hora do almoço. A Exatamente, gente na tem hora do um almoço. macacê que é incrível, com preço genial. Tá vendo? Então você também pode pra frequentar o todos. Kinoshita. Para todos. E pode- pra todos. Pode ir no Folha, pode ir em todos os outros. No No Em Trade, breve que é... na mercearia do francês. Aê, temos spoilers. Assim, Pode prestigiar e ter o pão maravilhoso de fermentação natural da paneteria Timino. Vamos Então, abrir assim, lá em você Cotia. tem um leque, a gente vai colocar tudo isso Vamos colocar nas ali. descrições Isso. do Talk, para você acessar, para você conhecer, para você ter, além das experiências que o Marcelo está dizendo aqui, essa aula para você que está aí desanimado e acha que não pode ser nada nessa vida. Não, e que a sua vida... Olha porque esse exemplo. porque aconteceu alguma coisa ruim, Sim. é o motivo da ladeira abaixo? Não. Não. Às Pelo vezes a contrário, gente pega impulso, né, no fundo do poço. Se eu puder, né? Que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Que energia A gente que casa é agradece. Realmente Uma foi honra. assim um momento muito gostoso, prazeroso. Continuem com esse astral. Obrigada. Tragam mais gente bacana aqui para trazer boas energias. E eu deixo de fato, né, que a gente tem que acreditar que amanhã vai ser muito melhor com um bom vinho ou talvez, né, sem o vinho, mas temos que acreditar que os dias, as adversidades vão ser superadas. Adorei. Será Obrigada. um ano maravilhoso Viva. para nós. Um Vamos brinde. Viva. Obrigadão. Obrigada.